Depois de muito tempo, Dudu, e aí, como é que você tá? Eduardo Spoh, há muito tempo que você não aparece aqui na Casa Freak. Eu acho que a gente tem que fazer agora uma segunda apresentação, porque a gente tem tanto tempo que, nossa, a gente nem gravava esse tema mais doido, a gente gravava também sobre temas nerds e tal. E aí, como é que você tá? Se apresenta aí pro nosso ouvinte que não te conhece. Beleza. Primeiramente, como eu falei em off, obrigado pelo convite, Andrei. A gente se conheceu aqui no Rio há alguns séculos atrás, se posso falar isso, né? Tem muito tempo e, acompanhei teu podcast, muito maneiro. Recentemente até gostei de um que você falou sobre os livros de Bernard Cornwell, de que eu sou fã aí, junto com o Jacaúna. Então, assim, parabéns pelo programa. Obrigado por ter me convidado. Galera que não me conhece aí, eu sou Eduardo Spoh, sou escritor aqui do Rio. Escrevi já alguns livros, 4 romances, né, de fantasia. E agora estou com o primeiro romance histórico aí. E eu gosto de me resumir como um nerd. Eu acho que é uma boa classificação aí. Excelente. Pro ouvinte que não acompanhou, né, você é conhecido pelos livros angélicos, né? A gente tem a Batalha do Apocalipse. Eu fiquei inibido aqui pra falar, que eu não sabia qual era a extensão aí da apresentação, mas tem o primeiro livro que eu lancei foi em 2007, A Batalha do Apocalipse. Depois tivemos a série aí, Filhos do Éden, a trilogia Filhos do Éden, que junto é tetralogia, que a gente chama. Tem o livro do Universo Expandido também. Tem o Protocolo Blue Hand Alienígenas também, que é uma ficção, uma ficção científica / comédia. Tem isso. E agora, né, o novo livro aí, que é o Santo Guerreiro, Roma Invicta. Exatamente. Das peças aí na área. E é legal porque, assim, é algo que eu acho que pegou meio que todo mundo de surpresa, né? Como é que foi pra você, tipo, fazer essa mudança de tema? Que tem algo correlato ali, que a gente tá lidando com religião, por exemplo, mas não é a mesma coisa, né? E você nunca tratou sobre ficção histórica, apesar de eu ter um parêntese sobre isso, porque eu acho que o seu segundo livro da trilogia, né, do Filhos do Éden, ele não é eu acho que não dá pra considerar uma ficção histórica, mas ele esbarra ali, né? Mas teve uma vasta pesquisa, né? Você poderia até forçar a barra ali do Anjo da Morte, dizer que foi uma fantasia histórica, também existe essa classificação, mas acho que teria que forçar um pouquinho a barra. Eu, de qualquer maneira, gosto de chamar de fantasia, porque os meus livros eu sempre chamei de fantasia, sempre classifiquei assim. Eu não gosto muito de classificação, mas a classificação dentro do gênero da fantasia sempre me foi muito útil, porque já afastava os malucos, né, que chegavam perguntando se era verdade, se não era, tal. Então eu já falo de cara. Agora vocês se preparem, porque esse livro aí, eles vão vir. Com certeza. É uma ficção, né? Logicamente, né? Tem base histórica e tudo. Mas, então, essa passagem aí, ela foi menos difícil do que pode se pensar. Porque, como você falou, eu sempre gostei de história, sempre escrevi o próprio Batalha do Apocalipse. Eu brinco dizendo que é uma desculpa para falar de história. Porque o Batalha do Apocalipse fala sobre um anjo que caiu na Terra lá nos tempos da Babilônia e foi atravessando as eras da humanidade até o fim do mundo. Então, também era uma desculpa para falar de história, né? Não, o Batalha do Apocalipse tem a Roma Antiga também, passa na China, passa na Idade Média, em vários períodos aí da história. Então eu sempre gostei muito de história. E eu sempre acabei escrevendo aquilo que eu queria escrever. Eu queria me desafiar mais um pouco. A fantasia você ainda tem... É difícil escrever fantasia, mas para nós, jogadores de RPG, é meio que uma zona de conforto. Porque quando você tem um problema muito grave, você pode resolver isso... Por exemplo, o personagem tem que viajar de um ponto a outro. E eu posso criar um portal dimensional, crio um feitiço, um negócio e tal. Não estou dizendo que seja mais fácil. Estou dizendo que é uma zona de conforto para nós que vivemos jogando RPG, né? E agora eu sempre tentei me desafiar. Sempre tentei fazer livros diferentes. O Filhos do Éden, o primeiro, é muito diferente do Batalha. O Anjo da Morte é muito diferente do primeiro, Filhos do Éden. O legal é se desafiando, né? Então, é isso, assim. Aí eu falei, o que eu posso fazer de diferente? Escrever agora um romance histórico em que eu não possa usar nada de fantástico. É full histórico, então, assim. Você não tem nada fora do natural, com nenhum artifício de roteiro fantástico sendo colocado. Ele é full histórico. O gênero romance histórico tem umas classes... Eu acho meio bobagem essas paradas, mas assim, de todo modo, tem até uma diferença, né, entre romance histórico e ficção histórica. Tem essas... Eu não pensei isso na hora de escrever, mas o romance histórico, por exemplo, é totalmente calcado na realidade e tem que ter figuras históricas, como generais que existiram, reis, rainhas e por aí vai. A ficção histórica, ela se passa já num período histórico, mas não precisa ter necessariamente
necessariamente nenhuma figura verdadeira, né? Um personagem verdadeiro. Ainda existe a fantasia histórica, que é um negócio mais tipo Brumas de Avalon, que ele tem magia mesmo, mas se passa... Então, tem várias classificações. Nesse caso, realmente é um romance histórico, mas é importante lembrar também que as pessoas acreditavam muito nos deuses, no misticismo, eram muitos... Os romanos eram profundamente supersticiosos, profundamente, não faziam praticamente nada sem consultar os oráculos. Aí quando você fala de oráculo, você logo pensa no oráculo de Delfos. Pô, será que todo mundo tinha grana para ir até o oráculo? Não, mas tinha os álgores, né, chamam de álgores, que viam o futuro, né, então na palma da mão, ou geralmente fazendo um sacrifício de um bichinho, aí via nas entranhas do animal. Então eles praticamente não faziam nada sem consultar essas fórmulas de ver o futuro. Então vem até os materialistas naquela época, tinha tudo, né? Então é isso. E aí eu não tem fantasia, mas as pessoas podem acreditar nisso, né? Mas eu acho que isso é interessante, né? Porque, assim, por exemplo, o Bernard Cornwell. Agora eu tô meio confuso aí onde que ele se encaixaria dentro desses subgêneros aí. Eu já chamei ele de ficção histórica, já chamei ele de romance histórico. E ele brinca muito com isso, né? Eu tô sendo bem babaca ao falar isso, deixar bem claro. Tá? Não, porque tem gente que é preciosista, tem gente que vai no pelo. Não, Andrei, na verdade, isso aí é um space opera histórico. Cada um vai dar a sua função mesmo. Mas é que, por exemplo, o Bernard Cornwell, que você citou mais anteriormente, ele vai lidar com a magia de uma maneira no universo do sutil, né? Então, quer dizer, existe os magos, né? O Merlin, por exemplo. Eu conheço o Bernard Cornwell pela trilogia de Arthur, né? E isso pra mim fica bem claro, mas o pessoal já falou que ele segue mais ou menos a mesma linha pra todos os livros, assim. Mas é muito pelo aquele universo do interpretativo, né? Você pode ler o livro inteiro sem acreditar que tem magia no livro. Outras pessoas podem ler ali e falar que é completamente mágico, assim. Dentro dessa questão, é mais ou menos assim que acontece no novo livro? Sem sombra de dúvida, mas até na nossa própria realidade, né, nosso próprio mundo, eu não sou um cara que acredita em nada disso, mas tem gente que acredita e você sabe muito bem, que você já falou muito sobre isso aqui no podcast, tem muitas coisas que a gente não sabe explicar. Então é isso, mas em geral essa é a linha mesmo, né? É uma linha histórica, uma linha que se não tem monstros, assim, né, mitológicos, nada do tipo. Opa! Porque eu acho... Mas aí tem que... Não, calma aí. Então não vou pegar spoiler aí. Mas tem uma coisa aqui no universo de São Jorge que tem que ter ou não tem que ter, eu não sei. Não vai ter o bicho? Tem que ter o bicho. Então, o maior problema aí é o seguinte, é que acabou que, infelizmente, eu tinha uma meta que eu falhei, que eu realmente queria escrever um livro só. Realmente queria escrever. E quando eu fui detalhando o roteiro, eu fui vendo que ia ser muito mais, eu ia ter que reduzir muito e acabou que virou uma trilogia. Então esse é o primeiro livro de uma trilogia. Uau, legal. Essa questão que você citou aí só aparece no último livro, naturalmente, e além disso, se eu falasse, seria spoiler. E eu não posso nem... Tranquilo. Você quer um spoiler do terceiro livro, quer dizer. Mas em geral, pouco, né? Eu vou te falar, cara, é um assunto muito interessante que eu adoraria discutir aqui com vocês, mas é complicado, né? Falar sobre isso assim. O bacana é justamente, né, a pessoa ler. Sim. Mas é isso. É um romance histórico, sim, e esse era o desafio, né? De fazer algo. Mas então usei elementos assim, por exemplo, no Batalha do Apocalipse, na trilogia Filhos do Éden, né? Eu sempre gostei muito de personagens guerreiros, paladinos, aquela coisa toda, mas então eu acabei seguindo assim o fluxo. Não foi uma parada assim tão difícil não, mas também foi desafiadora nesse ponto. Eu tenho uma pergunta assim, que ele é sobre o processo de pesquisa, porque você tá trampando num lugar difícil pra você tratar e pra você falar, né? Eu vou fazer só uma paráfrase assim. Durante a pesquisa de mestrado minha, eu tive que fazer alguma pesquisa sobre como que era, meu trabalho foi sobre Alan Moore, sobre magia e representação da magia no quadrinho. Então tem uma diferença que é como a magia é vista por quem tá dentro e tem uma outra questão que é como a magia é vista por quem tá fora. Quando você vai pesquisar sobre o São Jorge, você bate numa outra questão da Igreja Católica que é bem peculiar dela, assim, que você tem uma tradição escrita e você tem uma tradição oral. E você tem os milhares de anos que separam o ocorrido do tempo atual e o tanto de novos conhecimentos, novas releituras sedimentares que vão se colocando. Então como é que foi a parada de você tentar separar e decidir, de certa forma você vai ter que fazer isso, qual referência você utilizou pra falar, não, eu vou pegar isso aqui pra pegar a parada histórica. Você fez o recorte, por exemplo, a gente falou do dragão. O dragão provavelmente é uma parada mais medieval, que foi colocada depois, né? Então, como é que é? Século XI. Então, perfeito, século XI. Então não é do momento. Então, até porque dragão tem todo aquele rolê, né? Que eles são os elementos negativos e tal.
como foi fazer essa pesquisa, fazer essa peneirada? Cara, eu usei muito da lenda, especialmente da lenda grega, né, que tem um manuscrito lá do século de 600 e pouco, mais ou menos, assim. Mas a verdade é que é aquela coisa, né, você considerar que, em tese, ele, segundo a tradição, ele morreu em 303, né, então o Papa Gelásio, se eu não me engano, acho que esse é o nome dele, fala sobre São Jorge em 400 e pouco, tal, quer dizer, cento e poucos anos depois. Então, assim, é tudo muito confuso. Então, o que eu até escolhi, né, para me nortear, já que eu ia falar muito sobre a parte histórica, eu acabei escolhendo mais a versão histórica, o Edward Gibbons, né, que é um historiador, vocês conhecem certamente, ele é um grande historiador do século XVIII, escreveu sobre história romana. Ele, por exemplo, ele teoriza que São Jorge não nasceu na Capadócia. Na verdade, ele era um palestino que nasceu na cidade de Lida, inclusive onde eu fui, e realmente lá eles insistem nessa, logicamente, né, insistem nessa questão. Os palestinos, eles falam muito sobre isso. Conheci um palestino, inclusive, chamado George, que conversamos muito sobre isso lá quando eu estive na Cisjordânia. E aí eu acabei... Porque o Gibbons, ele argumenta que existia um bispo ariano chamado Jorge da Capadócia, conhecido em português, acho que Jorge de Laodiceia. Então o Gibbons argumenta que essa lenda foi misturada uma com a outra e que São Jorge, na verdade, não é da Capadócia, mas era da Palestina. Como é que eu resolvi isso no livro? Aí entra a ficção. A ficção tem que fazer essas colagens, naturalmente. Eu resolvi isso colocando ele nascendo, de fato, na Palestina, em Lida, né? O nome da cidade é Lod, mas na época era Lida, e o pai dele era da Capadócia, que era uma província romana, né, na época. Tal. Então ele tem origem Capadócia e nasceu em Lida. Então essa foi a montagem que eu fiz, porque realmente não existe a solução elegante, né, para um problema que não tem como saber, né? Você tem alguns outros santos que são muito mais bem documentados, mas no caso do São Jorge é isso, o Constantino, que foi contemporâneo dele, o imperador Constantino, ele chegou a erguer uma igreja e falou que era a igreja em homenagem a um homem de mais alta excelência. E as pessoas acham que do São Jorge. E aí é até maneiro, porque você começa a entrar nos meandros da história e pensar por que ele não nomeou porque os Constantino tinham muitos problemas, tinham que agradar os sacerdotes pagãos, ao mesmo tempo tinha que agradar os cristãos na época dele. Então é até uma coisa interessante, né? Como é que o cara, provavelmente poderia ter sido amigo do São Jorge, como é a versão que eu coloco no livro, eles se conhecem, são amigos, mas ele não podia falar. Então, uma igreja em honra a um homem de mais alta excelência que morreu, né? Que foi martirizado. Então essas coisas todas é que a gente tem que misturar no livro. Como historiadora, eu sou apaixonadíssima por romance histórico, sempre amei, e jogadora de RPG, né, a gente junta as duas coisas, é tudo a mesma laia. Mas eu tava curiosa se você já conhecia muito a história do São Jorge, ou como que você escolheu ele, assim? Não conhecia tanto, na verdade, eu escolhi primeiro pelo período histórico, né, quando eu falei que eu ia escrever um romance histórico, eu primeiro escolhi o período em que eu ia escrever. Existe, como você falou, como RPGista, existe uma sedução aí ímpar pela Idade Média, né? Mas complicado, né? Porque a Idade Média, vamos dizer assim, clássica, na Europa Central ali, tudo bem, até temos a Itália, mas França, Inglaterra, Alemanha, e é uma realidade assim até um pouco diferente da nossa. Quando você fala em Roma Antiga, né, por mais que também seja na Europa, nós temos alguma correspondência maior, assim, alguma ligação maior com os romanos, a começar pela nossa própria língua, né? Então, eu acho que nós somos muito mais italianos, por exemplo, do que certamente ingleses, então, obviamente, né? Claro, portugueses, mas eu digo assim, mesmo Portugal teve uma presença romana, vamos dizer assim. Então, eu escolhi primeiro o período histórico. E por que esse período específico, né, o final do Império Romano? Porque é justamente onde você vê o nascimento da base da cultura medieval. Então você vê que a cultura medieval, você tem a cultura romana, é uma mistura da cultura romana com a cultura bárbara, né, com a cultura dos povos germânicos, com o cristianismo, com a cultura cristã. Então nesse período, né, no final do século III, onde está tudo isso está se misturando ali, sabe? Então você vê o início de tudo, você vê o início da cultura medieval. Você pode até ver, por exemplo, no campo bélico, começou nessa época, apesar de não haver estribo ainda, começou o protagonismo da cavalaria,
durante toda a Idade Clássica, a infantaria foi a arma mais importante da guerra. E a cavalaria começa a assumir o protagonismo da guerra. A cavalaria, que vai ser a arma mais forte da Idade Média, começa a assumir o protagonismo nessa época. Tanto é que é por isso que o livro começa com a famosa Batalha de Palmira, na verdade com o final do Império de Palmira, que é onde a cavalaria teve uma importância fundamental contra os famosos cavaleiros palmirenses, que na verdade eram baseados nos cavaleiros persas, que eram os maiores cavaleiros da antiguidade. Os caras na época já usavam uma chainmail, cota de malha completa, coisa que os romanos não tinham ainda, né? Era a cavalaria pesada. Então você vê várias coisas que vão resultar na Idade Média se formando nesse período. Então era quase como se fosse uma proto-Idade Média. É muito maneiro você ver o mundo romano se chocando com o mundo medieval, né? É o começo ali do... Logicamente, o cristianismo já existia, obviamente, né, há 300 anos. Mas, assim, o cristianismo, por exemplo, da época de Nero, quando os cristãos foram perseguidos ali no começo, era um cristianismo bem primitivo. O cristianismo do 300 já era... Praticamente toda a cidade do leste tinha um bispo. Os cristãos eram muito mais influentes. Então é outra história, né? Os cristãos já têm um papel muito maior na sociedade. Logicamente não como era da Idade Média, mas você havia a formação do que vai ser ali. Especialmente na cidade de Antioquia, que era uma grande cidade do leste, onde foi um dos não sei se posso falar berços, né? Berço do crescimento do cristianismo. Assim, se encontraram vários túmulos cristãos ali nas proximidades e tal. É uma localidade, sem querer fazer um jabá absurdo aí, que uma localidade que aparece no livro, uma cidade efervescente para a época, era onde terminava a Rota da Seda, onde os produtos da seda eram levados para o resto do Mediterrâneo dali e tal. Mas aí é isso. Então, eu escolhi a primeira época, na época que eu ia escrever. Aí depois eu pensei, tem que ter um personagem. E aí, cara, quando eu comecei a estudar sobre São Jorge, eu falei, ele era um guarda do imperador Diocleciano, segundo as lendas gregas, né? Então, ele estava do lado do imperador, né? E poderia ter vivido tudo isso. Né? Então, cara, e ainda é um guerreiro, me amarro em guerreiro, legal, são os personagens que eu jogo no RPG, e comecei a estudar, e quando você começa, isso aqui é impressionante dos romances históricos, a fantasia também é bacana, mas quando você começa a estudar a história, cara, você começa a cavar, e cada vez que você cava, você encontra coisas mais fascinantes que aconteceram, isso que é impressionante. Eu hoje vejo que nenhum mundo talvez criado assim, possa ser tão rico quanto o nosso próprio mundo, quanto a nossa própria história. De novo, fazer um disclaimer sem querer desmerecer qualquer outro gênero, muito pelo contrário, quero voltar a escrever no meu universo da tetralogia, eu não estou falando nada disso, galera. Não tretem com isso, não tretem com isso. Mas é porque é fascinante mesmo você fazer essa escavação e ver como é que tem coisa, cara. Né? Tu e o Keller, que também é historiador, pode talvez concordar ou quem sabe discordar de mim aí. Eu acho que é uma coisa que a gente até repete bastante, assim, que especialmente quando as pessoas mas os mistérios, quando você tá falando história, você acaba com os mistérios. Eu trago mistérios novos, porque história é fascinante, tem milhares de mistérios, e como você falou, você começa a ver e tentar buscar, né, quem foi São Jorge histórico, de onde vêm as lendas, pra onde que elas foram, cada períodozinho que você vai estudar, e essa coisa mesmo, será que ele tava junto com o Diocleciano? Eu começo já a imaginar, tipo, como que era a vida dele, que tipo de conversa eles tinham, afinal, um era cristão, o outro era pagão, como que era, tudo isso eu acho fascinante, eu acho o máximo, assim, eu acho que é uma por que é tão gostoso, né, romance histórico. É exatamente isso, é você tentar entrar nessas lacunas, que a história, logicamente, ela não descreve vida privada, né, de ninguém, né, ela descreve os acontecimentos, então a vida privada, o romance histórico vai tentar preencher nessas lacunas. Tirando Pompeia, que aí Pompeia a gente sabe até demais da vida privada das pessoas. Exato, perfeito. A gente sabe vários detalhes picantes de Pompeia. Várias coisas. A gente fica fofocando sobre vocês de Pompeia aí. Vocês aí que estão aí do outro lado. Mas historiador é isso, Andrei. É um fofoqueiro. É um fofoqueiro autorizado pela academia. É isso aí. Profissional. Gente, vamos pros recadinhos e a gente vai falar mais sobre Roma, sobre São Jorge, sobre cristianismo primitivo. Logo depois dos recadinhos a gente já volta.
I'm Mo Rocca, and I'm excited to announce Season 4 of my podcast, Mobituaries. I've got a whole new bunch of stories to share with you about the most fascinating people and things who are no longer with us. From famous figures who died on the very same day, to the things I wish would die, like buffets. All that and much more. Listen to Mobituaries with Mo Rocca, wherever you get your podcasts. Não há nada de errado com seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço, o contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás, pois este é Mundo Freak Confidencial. Estamos aqui agora para mais uma semana de recadinhos aqui no Mundo Freak Confidencial. Prometo que vai ser bem rapidinho. Primeiramente, um muito obrigado aí pela sua audiência. Lindo e linda. Vocês são maravilhosos e tornam o meu dia e o dia dessa equipe maravilhosa cada vez mais feliz. E pra você que não sabe, tá dando mole, eu acho que você já sabe, né? Porque afinal de contas você só tá escutando no Spotify. Mas o Mundo Freak Confidencial é agora exclusivo do Spotify. E eu vejo às vezes umas pessoas reclamando: ah, Andrei, o Spotify não baixa o arquivo. Eu falo, cara, tipo, o Spotify baixa ali, você faz o download ali no seu telemóvel ou no seu computador. Também temos Spotify também no seu programa, você baixa ali, fica ali no aplicativo, fica ali no seu computador. A plataforma de Spotify está ficando cada vez mais interessante para você, inclusive já implementaram diversas coisas, eles anunciaram agora essa semana, não sei ainda se tá atualizado para todos os aparelhos, mas se não tiver, em breve vai estar, que é você criar playlist, né, você adiciona um episódio, tipo assim, pro escutar depois, você faz uma lista, né, como se fosse um Netflix style, saca? E aí consegue manejar, tipo assim, poxa, esse episódio acabou de lançar, mas eu não tenho tempo de escutar agora. Eu sei que eu vou esquecer, então vou clicar nesse maisinho aqui que eu vou escutar daqui a pouco. Cara, isso parece ser uma coisa muito legal. E também, não posso falar muitas coisas, mas conversando com a galera do Spotify, muitas outras coisas estão vindo por aí, principalmente para ano que vem. Vão ter atualizações super fantásticas aí para você e melhorar a maneira como você consome, que isso é talvez o mais importante, a experiência, experience of user experience, aí, melhor, né? User experience do usuário aí pra você, minha querida. Então é isso, né? Estamos aqui no Spotify, estamos aqui para ficar. E também lembrá-los que o Mundo Freak, ele é um grande guarda-chuva, né? O Mundo Freak Confidencial, que é exclusivo do Spotify, ele é exclusivo do Spotify, mas temos outros projetos que estão em outros agregadores. Por exemplo, temos o Aconteceu Comigo. Inclusive, querido ouvinte, saiu essa semana 1, ou semana passada. Meu Deus do céu, o 2020, gente, tá e tá complicado. Mês que vem tem mais Aconteceu Comigo. E o outro mês que vem vai ter mais Aconteceu Comigo, porque o Aconteceu Comigo é mensal. Então, independente se você escuta no Spotify ou em outro agregador, você vai receber aí o seu Aconteceu Comigo. Temos também o fim do Criptologia, terminamos mais uma temporada. Tem uns episódios bônus que eu quero fazer, mas eu vou lançar aos pouquinhos até final do ano. Vão ser pouquíssimos, né? Eu acho que vão ser 2 só, mas é uma coisa de bastidores que eu queria muito fazer, queria muito conversar com vocês, e também umas histórias que não entraram no ar que eu acho que serão muito interessantes e muito engrandecedoras, né? Que não entraram ali na narrativa final, né? Pro que eu queria contar pra história. Então, fica ligado que o Criptologia, apesar de ter acabado a temporada, ainda tem uns bonuzinhos aí que vão sair por aí, beleza? E também, é claro, 2021 vai ter coisa nova estreando aí, temporada nova de coisa que você não via há muito tempo aqui no Mundo Freak. E também muita coisa legal aí que a gente tá planejando. Agradecer a sua audiência com Algo Estranho com Natália, que, cara, foi super show de bola, muito bacana. A gente percebe que ainda falta um pouco da divulgação, né? De sair um pouco da bolha e tal. Então a gente reitera um apelo pra você, querido ouvinte e ouvinta, que é o seguinte: indique Algo Estranho com Natália. Chega no agregador, coloca lá e mostra pra pessoa. Se você tiver dificuldade, porque conforme a gente vai lançando episódios novos, o Natália vai ficando lá pra trás, né? Ele vai ficar aqui em outubro de 2020, né? Nesse ano amaldiçoado do nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode também procurar no feed do seu Spotify ou de outros agregadores o feed do Séries Mundo Freak, onde vai estar lá encapsulado o Relatos de Oficial de Resgate e Algo Estranho com Natália. Então vai ficar muito mais fácil para você indicar com alguém
alguém, pega, sabe, rouba o celular, tipo, pega a tua bike, rouba o celular da pessoa e devolve, obviamente, depois, com o série de Mundo Freak assinado, e eu tenho absoluta certeza que a pessoa vai adorar. Se ela gosta de ficção, se ela gosta de terror, ai meu Deus, eu acho podcast estranho, 2 horas de podcast é muito, algo estranho com Natália, putz, não vejo nada de ficção de boa qualidade no podcast, tirando uma coisa ou outra, grande abraço pra pessoas que estão fazendo produtos de ficção de qualidade no podcast, inclusive, que existem, inclusive brasileiros, mas enfim, é outra história, outro papo. Fala, pô, algo estranho com Natália. Mano, essa é a hora de você indicar, beleza? Vamos aqui falar um pouquinho sobre Twitch. Gente, a gente tem um canalzinho da Twitch, mas a gente não vai falar aqui do nosso canalzinho hoje. Inclusive, caso você tenha oportunidade, procure por Mundo Freak, você vai achar o nosso canal, siga lá e por aí vai. A gente não dedica muito tempo pra criação de conteúdo por lá, mas vez ou outra a gente faz umas brincadeiras lá. Mas eu gostaria de falar aqui do Twitch do Rafael Jacaúna. Então você vai lá pra twitch.tv/jacafreak. Eu sei que é muito complicado aqui você escrever, Twitch é difícil escrever, né? Mas vai estar no post desse episódio. Você pode ir lá no nosso site, no mundofreak.com.br, e você, no post desse episódio, eu vou deixar o link. Cara, o Rafa e a Tabata, né, que é a digníssima dele, eles estão de vento em popa trabalhando com conteúdos, cara, às vezes diários, né? Muita coisa, gameplay, jogos de RPG, inclusive cheguei a participar, os jogos ficam gravados lá, você pode ir lá a qualquer momento e reescutá-los. Cara, inclusive saíram pérolas muito maravilhosas, né? Até gostaria de mandar um grande abraço pro Jorge Valpassos, né, que ele mestrou pra gente, então foi eu, Rafa Jacaúna e Lívia Andrade de jogadores pra jogos spin-off super curtinhos, só pra realmente ser one shot assim. Então, se você não sabe como é que é a dinâmica de RPG, obviamente são jogos que, enfim, são longos e tal, mas que, enfim, né, não são aquelas coisas de meses e semanas que as pessoas ficam jogando e tal. E a ideia do Rafa é justamente fazer isso, fazer esses jogos one shots, que às vezes é no máximo 2 dias, né, 2 sessões de jogo, que pra encerrar ali a campanhazinha, né, que tem um final próprio, por aí vai. E também já teve muita gente que participou, não apenas gente do Mundo Freak, já participou Marcos Keller, Juliana Ponzilacqua, Tupa Guerra, Luca Balaminuti, não sei se participou de algum RPG, mas a gente tava jogando Among Us outro dia. Então dá uma olhada lá no canal do Rafa, que eu tenho certeza que você vai achar muita surpresa, e também convidados especiais, como por exemplo a Leila Germano tava jogando RPG outro dia lá. Inclusive, foi eleita aí o 3º canal de RPG mais acessado da Twitch Brasil, então corre lá pra conferir a programação. Sempre quartas, sábados e domingos. Quartas jogam Tormenta 20, sábado Vampiro à Máscara e domingo cenários diversos, né? No caso, eles vão iniciar agora no dia 22 um cenário de Star Wars. Olha que bacana, cara, muito irado mesmo. Então não perca aí, fica sempre de olho no que o Rafa tá lançando lá no Twitch, dê um subscribe no canal dele e fala que o Andrei falou que odeia ele e que vai pegar ele na esquina se ele aparecer de novo aqui em casa. É isso aí, deixa o recado lá. Anúncios de quarentena, prometo que vai ser bem rapidinho. Primeiramente, avisá-los, a gente vai encerrar esse ano os anúncios de quarentena para dar tempo de anunciar todos os pedidos até dezembro, antes da gente tirar nossas férias de fim do ano, enfim, né? E dá tempo de você, ouvinte, encomendar com artistas e anunciados os presentes de Natal. A gente vai analisar a volta desse projeto para 2021, por isso, se você que anunciou, curtiu e foi bom para você, comenta aí pra gente saber. E você, ouvinte, que usou um dos serviços ou comprou o produto também, manda uma mensagem pra gente. Mas é isso. Se tudo der certo, ano que vem a gente volta, mas a gente não tem mais o formulário, tá desativado por enquanto e tal, então tenho certeza que muita gente tá interessada, mas por enquanto tá fechado, tá bom, gente? Ano que vem a gente reavalia se volta. Anúncio de quarentena aqui, Roberta Soares. A Roberta é ilustradora e que, enfim, né, ela é ilustradora há bastante tempo, há vários anos, só que ela se tornou freela há 1 ano e meio. Ela é designer, assim como aquele que vos fala aqui nesse exato momento, trabalha com ilustração digital 2D, vetor, e o tema que ela trabalha bastante são corpos femininos e botânica, que vende como print, ilustração ou até mesmo de maneira digital. Então, dá uma olhada no portfólio dela que eu achei maneiríssimo. Roberta, você manda muito bem. Você tem uma arte super sensível e super bacana. Então, vou deixar aí também o site dela e o Instagram, onde você pode entrar em contato com ela, beleza? O outro é o Gabriel Miranda Diniz, que trabalha com ilustração e concept. Também faz alguns props para animação. Ele trabalha também para editorias e para publicidade. Caso você queira publicar o seu livro, comprar prints ou pedir commissions ou ver alguém para trabalhar no seu projeto, manda um e-mail para gabrieldinismiranda@gmail.com. Lembrando que Diniz é com Z, não é Ziniz, é o Z no final. gabrieldinismiranda@gmail.com. Todos os links e e-mails vão estar aí no post desse episódio.
episódio, meu querido. Então é isso, bora pra mais um episódio, ficou fantastiquinho. Agradecimento especial ao meu querido aí, Sensei Eduardo Spohr, pra quem não sabe, tive aulas com ele no longínquo ano de 2011, né? Antes de escrever meus livros. E, cara, o cara é super... O Dudu é um show de talento e humildade. Ele é um cara super fofo. Então, espero muito que vocês gostem desse episódio, que ele acrescentou bastante. Deu pra gente falar um pouco sobre o livro novo dele. Então, sem mais delongas, bora pro episódio. Longos dias e belas noites, queridos ouvintes. Está começando mais um Mundo Freak Confidencial. Dessa vez, um podcast santo aqui. Eu sou seu host. Espero não falar nenhuma blasfêmia. Até o final desse podcast, vamos torcer aí pra gente manter abaixo do quantos dias sem falar uma blasfêmia. Para mim, já temos aquele nosso queridíssimo historiador Marcos Kleber Keller. Jorge sentou praça na cavalaria. Salve, salve aí pros meus amigos. Corintiano, é nóis. Sou santista, mas hoje é pra vocês. Olha aí, ó. Temos aqui também Tupá Guerra. Olá, pessoas, tudo bom? Então, né, vamos hoje, enfim, fazer a coisa que os historiadores têm vontade de fazer e não podem, que é especular sobre os detalhes da história, que a gente nunca pode fazer no trabalho acadêmico. Ah, tem isso então. Ah, nossa, então é tipo assim, tu quer fofocar, mas tu não pode conjecturar, tu tem que ter a parada. Isso, você tem que ver as paradas que estão lá. Daí você pode, por exemplo, falar, olha, é possível que tenha acontecido tal coisa, é provável, mas você não pode. Aí a gente deixa só pra nossa imaginação mesmo. Entendi. Mas Jesus não era alienígena? Ele não era um X-Men? Eu gosto dessas hipóteses, assim. São Jorge e o dragão, né? O dragão foi um dos últimos dragão que foi extinto pelo São Jorge. Olha que absurdo, São Jorge acabando com a fauna local. A gente vai descobrir no final do terceiro livro do Dudu que, na verdade, São Jorge é o vilão. E ele extinguiu o último dos dragões. É isso mesmo que acontece, Dudu? Eu não... Alguém tava perguntando aqui nos comentários também, né? Insistir nessa questão aí, mas eu queria muito poder falar. Eu queria muito poder falar mesmo, porque dava uma discussão muito maneira. Mas, dar spoiler do terceiro, não posso nem dar então, primeiro. Quando lançar o terceiro livro, você volta aqui e a gente fala só sobre isso. A gente lê e vai fazer uma crítica. Isso é um prazer. Crítica literária. Vamos falar se o dragão tá... Tem aquele... Não sei se você já viu, Dudu, tem aquele documentário no... Não sei se é no Discovery, que o pessoal finge que achou um dragão. É tipo um documentário fake, né? Um documentário fictício, né? Que eles fazem um documentário de dragão. Não, o dragão, biologicamente, ele funcionaria dessa maneira. Aí a gente vai fazer, se tiver, claro, a gente vai descobrir se vai ter. Às vezes podia ser uma galinha super desenvolvida. Tem um pessoal que resolve de romance histórico que resolve umas paradas dessa, né? Tipo, era uma coisa meio esquisita que tá lá que ninguém sabe. O cara entrou na caverna, escutaram o rugido, mas ninguém viu. Tem também esse subterfúgio aí. Tinha um coelho lá, né? Isso que eu ia falar. Cuidado com o coelho, gente. Exatamente. O coelho que é o problema. Mas vamos falar de Roma. Cara, Roma é um negócio muito legal, porque toda vez que... Fala uma história legal que aconteceu, sei lá, Roma versus um povo bárbaro. Não, Roma chegando na Bretanha, tipo que é um império, né, gigantesco de muitos anos, né? O que é Roma, né? Roma apanhando dos gauleses lá naquela ficção histórica chamada Asterix, né? As pichações de Roma. Adoro. Ficção histórica não, de acordo com a nossa classificação aqui, seria um romance, né? Porque tem Júlio César, afinal de contas. Olha aí, ó. Também tem a poção mágica, aí seria fantasias. Olha só a confusão. É um híbrido. Exatamente. Mas o que eu gosto é disso, cara. Quando a gente fala de Roma, a gente tá falando de uma... Idade Média. Não é como se fosse 1000 anos de Idade Média, com diversos países, cada um com seu recorte específico. Não, Idade Média. Surgiu um cavaleiro, trocou o ano, cavaleiro, armadura full plate, que dizem que nem existia na Idade Média. O pessoal gosta de ficar... Os historiadores gostam de estragar a história dos outros, a história que tem na nossa cabeça. Mas, cara, é muito legal justamente isso, né? Como é uma sociedade que foi extremamente importante pra gente, como o Dudu pincelou antes, né? Culturalmente, o pessoal gosta de falar que o Ocidente, né? Europa, né? Por aí vai. É bastante influenciado, né, pelas questões filosóficas, né, sistema de democracia, né, sistemas de governo e tal. A gente só não herdou o panteão, mas tem umas coisas que o pessoal fala da perseguição dos cristãos que realmente aconteceu e tal. Mas, por exemplo, antes disso acontecer, eu lembro que já foi papo aqui que teve muita gente que encarava, por exemplo, Jesus como mais um dos deuses lá no altarzinho do Romano Médio. Tipo, isso foi da treta depois, talvez. Pra vocês, assim, segundo a história, né, quando eu falo pra vocês assim, é segundo a história. Por que
deu essa treta, assim? É porque a galera tava muito emocionada? O cara morreu e falou, eita, rapaz, emocionou e deu problema. Pra vocês, como é que foi isso? Então, gente, eu acho que tem várias teorias de por que afinal, os cristãos foram mais perseguidos, ou foram perseguidos, ou enfim. Porque não era uma prática do Império Romano perseguir outras religiões, ou enfim. Na média, o Império Romano tinha muito mais uma política de chegar nos lugares, vocês pagam impostos, tamo tranquilo, seus deuses, nosso panteão, vocês rezam pros nossos deuses, a gente reza pro de vocês. Fica tudo bem, tranquilo, tamo nós. Afinal, o que os romanos fizeram pela gente, né? Além de aquedutos, educação e etc. Mas... Vinho, não esquece do vinho. O vinho, perdão. Mas, então assim, você tem... O problema é que você tem algumas questões com o comecinho do cristianismo que vão... Não existem coincidências nesse sentido, é mais... Foi o que aconteceu e foi isso que aconteceu. Basicamente, o que você tem ali a primeira revolta judaica em 70, né, 77, e você tem uma questão muito importante do imperador Vespasiano, que estava ali começando a assumir como imperador, e ele precisava de legitimidade no trono. E para conseguir legitimidade no trono, ele usou a revolta judaica como uma coisa muito mais importante do que ela efetivamente tinha sido. Ela tinha sido só uma revolta provincial. E o Vespasiano vai tratar essa revolta judaica como uma guerra de conquista, o que ela não foi. Mas enfim. Inimigo externo, né? Isso. Aí você soma esse detalhe dos judeus, e eu sei que cristãos e judeus não são a mesma galera, mas tem uma certa proximidade. Então, assim, até 70, mais ou menos, os judeus viviam sussa no Império Romano, não tinha treta. Aí, a partir de 70, os romanos começam a falar mal dos judeus, só que isso acalma em breve. E daí surge esse outro grupo de gente, que daí vai dar um problema sério, que é um grupo de gente que tá falando que o Deus deles é único. E daí os romanos falam, não, beleza, tipo... Todos os deuses. Tamo junto aí, né? Você reza pro nosso, eu rezo pro de vocês. Todo mundo é único dentro de si. Isso. Aí os cristãos viraram e falaram, não, coisa nenhuma. Os de vocês são de mentira, só o meu é válido. E os romanos, não, peraí, gente, mas vamos fazer nosso acordo aqui. Queria só trazer o lado da igreja nesse ponto, né? Que assim, o que rolou pra chegar... A pregação em Roma... A primeira pregação documentada sobre o que seria esse Deus, né, cristão, judaico-cristão, foi a de Paulo, né, que tá no Atos 17, eu acho, tá lá pro versículo 20, que é do Paulo, né, que ele chegou em Roma e ele era parte romana, vamos lembrar disso, ele tá se gabando, a metade da Bíblia ele se gabando de que ele era parte romana e parte judeu ao mesmo tempo, e Paulo ele chega lá e ele usa um altar, que era chamado de altar para o Deus desconhecido, para falar, não, olha aqui, esse é o Deus desconhecido. E tem historiadores, né, tem gente que defende que muitas vezes esse Deus desconhecido ele era entendido como Deus dos judeus, pelo Romano Médio. Por quê? Porque não se podia falar o nome do Deus dos judeus, né? Você não podia pronunciar, então ficava assim, não, esse Deus desconhecido é o Deus dos judeus. E a partir disso onde você tem uma entrada, né? A partir de uma retórica fantástica, porque Paulo ele estudou aos pés das filosofias gregas, né? Da sabedoria romana, da retórica greco-romana, e foi assim que ele conseguiu convencer, né? A galera, muita gente ouvir e parar pra ver qual é que era essa proposta. E a partir dali a gente tem aquela coisa também que é sempre bom lembrar, que é o diferente. Assim como aqui no Brasil, a gente paga um pau, sei lá, nossa, essa filosofia zen, oriental, nossa, essa indiana é fantástica. Aquela sedução pelo diferente, por aquilo que parece exótico para nossos olhos, esse conceito de uma outra divindade, uma divindade que dá outra face, uma divindade que trabalha na base de amor. Você chegar pra um deus romano e falar assim, dá outra face, Deus romano bate em você, tá ligado? Não é assim que funcionava a relação com o divino romano, né? Tá doido? Que da outra face, é louco? Poseidon. Poseidon, e a outra face? Na tridentada. Poseidon, a galera funciona na base da vingança. Que outra face, o escambau, entendeu? Então, tudo isso foi uma sedução também, muito importante, que é essa parada do que a Tupá tá falando, né? E daí você tem um problema sério que vai rolando em Roma, que é a questão de que, cara, os cristãos, eles não estão só se negando a cultuar os deuses de Roma. Eles estão, basicamente, tentando destruir Roma. Porque vamos lembrar que, como a religião faz parte do dia a dia, a partir do momento que você se nega a cultuar ou fazer um sacrifíciozinho... Tinham os romanos que falam, mas gente, só faz um sacrifício ali, para de... né? Que custa? Faz sacrifício ali, pronto, continua com o seu Deus. Mas, enfim. Então, os cristãos vão começar a ser considerados ou construídos como uma ameaça, né? Porque,
enfim. No mínimo era um chato, né? Tava ali criticando. Mas, assim, isso vai sendo usado politicamente, basicamente, assim, você tem uma treta que o imperador quer chamar a atenção pra outro lado, falando, mata uns cristãos aí pra divertir as galera, né? Coloca a galera ali pro leão, vai ser legal, vai todo mundo assistir, vai ser incrível. Eu acho que é bom salientar, né, que existe uma certa discrepância de poder aí, né? Tipo, aí, né, o Império Romano, né, e os cristãos, né? Tem uma... Não é uma briga igual, né? Não, e você tem um apelo muito forte também do cristianismo por ser uma religião que no começo, a questão do cristianismo primitivo, ele tem muito a coisa de ser uma religião para todos, de ser uma religião que você não precisa ser predestinado a nada, que o reino é para aqueles que não têm nada, então é uma religião de pobres. Atenta ao pobre. Isso, ela não é uma religião, assim, das elites, a princípio. E isso acaba chamando muita gente. E eles têm essa coisa, o cristianismo vai construir muito em cima da coisa de, não, você ser martirizado é legal. Por quê? Porque o cristianismo no começo, ele tá esperando o fim do mundo pra amanhã. Os primeiros cristãos, eles não estão achando que o mundo vai... Quando eles escrevem nos textos, no fim do mundo e tal, eles estão achando que vai acontecer nos próximos 10 anos. Não é uma coisa do futuro. E conforme o fim do mundo não chega, eles vão tendo que readaptar essa teologia. Então, você se martirizar é você ir pro reino dos céus. Inclusive, isso gera um problema por um tempo, que eles vão ter que começar a falar, não, galera, não é pra tentar morrer, não. Tipo, fica aqui, que senão tá dando problema aqui. Então, assim, são muitos fatores juntos que vão construir a perseguição aos cristãos. Não tem uma explicação, como basicamente tudo em história, né? Como eu digo, é complexo. Eu queria só acrescentar uma outra parada, que assim, quando você começa a ter a queda de Roma, né, que não é de um dia pro outro, você não acorda de manhã e Roma caiu, né? Mas quando você começa a ter mais invasões, quando você começa a ter outras questões, é onde o cristianismo, ele se fortalece também, porque o fim do mundo bate a porta. Eu estou vendo o fim do mundo bater na porta. A cidade vizinha pegou fogo, por causa dos bárbaros. Então isso é o fim do mundo batendo na porta. É onde se fortalece mais a religião, e é uma religião que ela é teleológica, né? Ela propõe um fim e pessoas vão salvar ao fim. Você não tinha isso dentro da religião romana. Então você se apegava neles no dia a dia, você se apegava à divindade romana no dia a dia para resolver as questões. Mas diante do fim, o que você faz, né? Eles não há uma previsão de um fim, como você vai ter, por exemplo, até o Ragnarok, com a galera mais pro lado nórdico e tal. Você não tem isso. Um outro detalhe também que é importante, que é mais um em passant mesmo, é que tem uma coisa que a religião romana vai herdar muito da religião grega, que a gente já falou aqui dos sacrifícios, e é sacrifício no estilo candomblé brasileiro, assim, saca? Era coisa de, tipo, eu tava relendo hoje ou ontem, eu tava relendo uns trechos do Platão, e aí tem aquele momento da morte do Sócrates, que quando o Sócrates tá quase morrendo, já tava dura a parte de baixo do corpo, ele levanta assim, olha pro mano do lado e fala, não se esquece que a gente tá devendo um galo pra Asclépios, hein? Sacrifica lá. E morre, tá ligado? A última coisa que o cara fala. Então você tinha essa relação muito próxima de troca, de barganha com o divino. E aí quando você vai pro cristianismo, é aquela coisa, não, tudo já é teu, tudo já tá dado. Você tem que dar pros pobres. Então são relações diferenciadas, e que quando você tem alguém que não te oferecer algo e uma assistência diante da iminência do fim do mundo, você se apega. E só um detalhe, viu, gente, que é importante lembrar, é que sacrifício, tipo, todas as religiões praticamente da época faziam. Então não é porque os pagãos eram malvados que eles faziam sacrifício. Sacrifício era, tipo, normal, assim. Os judeus faziam sacrifício, eles vão parar de fazer sacrifício porque o templo vai ser destruído em 70. Basicamente, todo mundo fazia sacrifício, e os cristãos vão ter muito a questão de se sacrificar. Exato. Suas posses, né? Pelo bem maior e pela religião, né? Então, toda essa questão do martírio que vai ser muito valorizada nesse começo. Que eu acho que bate com o santo, né, Dudu? Gente, são tantas coisas interessantes que vocês falaram aí, eu tô até desnorteado, assim, porque é muito assunto que eu não sei nem por onde começar a comentar o que vocês disseram, é muita coisa. Eu vou tentar falar um pouco das perseguições, né? Pelo menos eu acredito, assim, que tem toda essa questão que a Tupá falou, né? De realmente isso gerar uma rixa, né? De seu Deus é único e tudo mais, aquela coisa. Que os romanos aceitavam muito novas religiões, novos deuses, mas os cristãos falarem que o Deus deles é o único e tal, gerava uma rixa. Mas eu acredito, tenho para mim, que isso não geraria, isso por si só, não geraria perseguição. Vou dizer o porquê que eu acho isso. A gente tem aquela ideia, aquela imagem dos cristãos no Coliseu, e a gente acha que os cristãos eram perseguidos sistematicamente, enquanto na realidade houve surtos de perseguição, né? Eles não eram perseguidos, poderiam até ser discriminados e tal, mas surtos de perseguição, matança e tal, isso na realidade acontecia
a partir de algum evento. E eu acredito que esses surtos, né, você já tinha uma rixa com os cristãos, e quando acontecia alguma coisa, como o famoso incêndio de Roma, né, que o Nero acabou fazendo a perseguição dos cristãos, talvez por considerá-los bodes expiatórios, né, para aquele incêndio de Roma. Os cristãos colocaram fogo em Roma, então, como bodes expiatórios. Depois os cristãos aprenderam bem a lição e passaram a usar os judeus de bodes expiatórios, né? Durante toda a Idade Média, basicamente toda vez que tem um problema sério numa cidade, especialmente no começo da Idade Média, tem um problema na cidade, os judeus que eram tolerados, matam os judeus, pronto, resolve. Não resolve o problema, obviamente, mas assim, essa tradição de culpar o outro é bem recorrente. Eu achei, é importantíssimo isso que você falou, que a perseguição não era frequente, né? Não, os próprios romanos também fizeram isso com os judeus, em várias... Então, o indivíduo que tem um poder institucional sempre acaba esbarrando com isso, né? No entanto, também sem querer puxar pro livro, mas é porque essa última grande perseguição... Pode falar. Não, mas você vai ver onde eu quero chegar. Essa última grande perseguição de 303, ela talvez tenha sido um pouco diferente, porque eu acho que aí o cristianismo já estava muito mais sólido. E eu acredito que era uma questão do poder institucional romano, Tupá até tocando nessa questão, se sentir ameaçado pelo poder institucional da igreja, que estava crescendo muito. Então, de repente, um bispo poderia ter mais poder de convencimento ali entre aquelas pessoas do que um governador de uma província talvez não, mas enfim, um arcebispo, alguma coisa do tipo, enfim, por aí vai. Então, acho que existe. Então, talvez isso tenha motivado, certamente isso motivou depois, com Teodósio mais à frente, o cristianismo se tornar religião oficial, porque também era uma prática comum aos romanos. Aureliano fez isso um pouco antes, em 270 e poucos, tenho certeza da data. Havia um deus que era muito conhecido, muito cultuado no Império Romano entre soldados, que era Mitra. Certamente vocês já ouviram falar em vários lugares, o próprio Bernard Cornwell fala dele. O Aureliano se ligou nisso, o que ele fez? Criou uma divindade chamada, né? Vou colocar assim, Sol Invicto, que tinha todas as práticas do mitraísmo, mas aí ele falava, não, agora eu que comando, agora sou o imperador que manda na jogada. Então institucionalizou. E foi o que aconteceu com o próprio cristianismo depois. Aí já, depois do tempo que passa o livro, com Teodósio, foi ele que tornou o cristianismo religião oficial, se eu não me engano. Aí, enfim. E aí a questão é essa. Então eu acho que é isso. Eu apostaria mais também nessa rixa, né, por causa dessa... Porque os judeus também tinham um Deus único, mas os judeus, eles não catequizavam os outros. Também tem essa questão que temos que colocar aí. Os cristãos, sim, né? Eles se multiplicavam tal, e por aí vai. Então, acho que essa pode ter sido uma das questões aí que levaram às perseguições, ao surto de perseguição. E esse 303 foi barra pesada. Inclusive, outra coisa interessante que depois disso, em 305, o Diocleciano, que era o imperador da época, ele se afasta, ele se aposenta, enfim, abdica o trono, se é que pode chamar de trono, né? Mas no caso dele, acho que poderia chamar de trono, por várias questões que não veio o caso agora. E há especulações, lógico, que é o material para a gente usar nos romances históricos, não para vocês, que talvez ele tenha abdicado justamente por essa pressão, né, do cristianismo. Como é que, né, ele mesmo, o próprio Diocleciano, também dizem que ele não queria fazer essa perseguição, foi pressionado pelo Galério, que era um outro César. Aí eu vou confundir a cabeça de vocês, mas enfim, whatever. Depois eu falo melhor. Por alguém próximo a ele. Há quem diga também que a esposa do Diocleciano era cristã, fontes que também não... É especulação, porque também uma fonte cristã pode ter, mas digamos que tenha sido. O fato é que ele também foi até o oráculo de Delfos para tirar dúvida, e aí ele interpretou a voz do oráculo como favorável à perseguição. Talvez o oráculo estivesse, quem sabe, né, passando a bola para o cristianismo, porque depois dessa perseguição foi meio que o cristianismo acabou crescendo com a perseguição. Enfim, são todas as coisas interessantes para falar. Mas você tocou em alguns pontos que eu acho fundamentais, assim, né? A questão a perseguição aos cristãos ser muito política, tem toda essa briga de poder, né? Que muitas vezes as pessoas colocam de um jeito que parece que são só os romanos malvados e os coitadinhos, e daí tem muitos meios aí, né? Tem muita coisa. E a questão dos oráculos é muito interessante, e imagino, o Keller entende mais das machias hoje em dia, mas a questão dos oráculos, o problema deles é que eles raramente são claros, né? O oráculo já não vai falar pra ele faz A ou faz B, o oráculo vai te dar 5 palavras e você vai interpretar, né? E isso aí
aí é sempre uma questão. E obviamente que você vai interpretar segundo o teu viés, né? Porque é assim que funciona, né? Com certeza. E é legal, agora é interessante que o Diocleciano se aposenta, se eu não me engano, ele é o primeiro imperador a se aposentar, efetivamente, e um dos únicos, né? Porque ser imperador em Roma era basicamente uma sentença de morte. A gente consegue acompanhar a história dos imperadores, eles costumam ser assassinados em 10 anos no máximo, assim. Então, o Diocleciano foi sorte. Não, é que ou era assassinado a cada 10 anos ou era um louco, um são. Um louco, um são, né? Um louco, um são. Era assim que funcionava. E nessa período, inclusive, né, que foi o período anterior a Diocleciano assumir o poder, né, os imperadores estavam num período de que os imperadores, na verdade, nem é 10 anos não, cara. O imperador não durava 1 ano no poder, na verdade. E o que o Diocleciano fez justamente para se manter no poder foram algumas coisas interessantes. Por exemplo, ele saiu de Roma, ele mudou a capital para Nicomédia, para o leste, o que é muito louco. Você pensar que nesse período do Império Romano, a capital não era Roma. Deu um nó maluco na cabeça de todo mundo aí que tá aí, né? Outra coisa que ele fez, que foi interessante, foi reduzir o poder da famosa guarda pretoriana, que em tese era para proteger os imperadores, mas na verdade leiloava a cabeça deles, era eles que matavam. E aí ele criou uma nova guarda pessoal, chamada Guarda Palatina, em homenagem ao Monte Palatino de Roma, né, que é o monte onde tinha o palácio do imperador, e essa guarda depois foi apelidada de os Paladinos. Os Paladinos, na verdade, que a gente conhece do RPG, o Paladino, a gênese dele está mais ligada a Carlos Magno, porque esses caras, o Diocleciano, não eram cavaleiros cristãos como a gente joga com o Paladino, mas o nome, não é o estereótipo, o arquétipo, whatever. O nome Paladino surgiu nessa época. Então, aí ele fez a guarda própria dele, né, conseguiu manter a cabeça no lugar, se tornou até um pouco mais absolutista, né, se afastando do Senado e tal, e por aí vai. Não, mas isso é interessante, né? Porque eu acho que tudo isso se resume a essas grandes tensões, né? A esse jogo de poder. Eu acho que a Tupá fala bem, assim, porque eu acho que a história, tipo assim, a gente gosta porque eu acho que faz parte do ser humano a gente criar histórias, né? Mas o estudo da história como uma ciência não existem mocinhos ou vilões, né? Existem as coisas que aconteceram e cada um ligado nos seus próprios interesses, e é isso. Então, obviamente, né, se você for, enfim, católico, obviamente, você vai comprar a narrativa do catolicismo, né? Acho que se você é um romano pagão, eu acho que você não tem mais, né? Mas se você tivesse aqui, você provavelmente ia comprar a ideia de Roma. Você já morreu. Se você é um romano pagano, você já morreu. Provavelmente. Não sei se você vive bastante tempo. E eu acho que talvez, Dudu, seja tão interessante pra você escrever um livro, porque nesse momento de caos, e pra mim eu acho que é muito interessante quando a gente começa a falar sobre o cristianismo primitivo, porque a gente vai ver de toda essa confusão, o que vai gerar muitas vezes questões culturais que a gente tem hoje em dia na nossa sociedade também, né? Eu queria aproveitar a tua fala, André, fazer uma pergunta pro Eduardo também, justamente sobre isso, de como que tá representado, se puder falar um pouco, como que tá representado o cristianismo primitivo e as perseguições aos cristãos, assim, dentro do livro, como você escolheu representar isso? A perseguição é um assunto do terceiro livro, assim, né, mas o que eu acho interessante que pode ser observado, isso é muito fascinante mesmo, né? Teve o primeiro concílio de Nicéia, que foi 325, que unificou aí a igreja. Eles foram resolver a questão da trindade, aproveitaram para formular o cânone da igreja e tudo mais, que o cânone, né, que é canônico da igreja. Mas antes, esse período, é por isso que esse período é tão incrível. Esse período é um período, como o André falou, não posso chamar de caos, não é bem de caos, mas é um período tão confuso, né, do Império, que além de você ter poucas fontes, você, por exemplo, quando eu vou te responder, mas antes de voltar aí, quando a gente foi fazer o mapa do Império para colocar no livro, um mapa maneiríssimo, com Marcelo Amaral, que também foi meu aluno, André, não sei se você vai lembrar dele. Sim, claro, Marcelo Amaral, que é ilustrador, também autor, e a gente, para traçar as fronteiras, foi um caos, porque uns 30 anos em que passa o livro, as fronteiras mudaram. Então a gente fala, esse mapa vai ser de qual ano, cara? Porque senão não vai dar certo. Mas então, e aí, esse período antes do Concílio de Nicéia, a igreja era muito descentralizada. Isso é muito interessante. Então, tem uma viagem que o personagem no livro, respondendo objetivamente ao Keller, o personagem faz, saindo da cidade dele de Lida, indo para Cesareia. Depois ele pega um barco, vai até para ir para Nicomédia, e acontece algum problema, sem dar spoiler aqui, ele acaba tendo que parar em Antioquia, como eu falei. Depois ele sai de Antioquia e vai por terra, por várias cidades ali que seria a Anatólia, né, que se chama essa região histórica, e cada cidade
tem uma interpretação, não uma interpretação, mas o cristianismo, por exemplo, de Antioquia é diferente do cristianismo de Niceia, por exemplo. Tanto é que o primeiro concílio foi feito em Niceia porque os cristãos ali... Niceia é do lado da Nicomédia, do lado. Então o bispo de Niceia era um cara endinheirado, que fazia negócio com o imperador, e tinha grana, e vestia as túnicas bonitas e o caramba. E Antioquia, eles tinham uma outra visão do cristianismo, que era uma coisa mais, posso chamar de monástica, mas aquela coisa, todo mundo tem que ser meio pobretão, e alguns até nem eram, mas faziam essa coisa. E algumas igrejas de Antioquia, por exemplo, ficavam em lugares de antigos templos pagãos. E aí, tem até uma cena que a igreja está toda ferrada há um tempo, aí chega um marceneiro, vamos mudar aqui e tal, porque já estava começando a ter a grana para poder... Então, cada bispo tinha de novo, não é bem uma visão, tá? Mas assim, tinha um cristianismo um pouco diferente em cada cidade. É lógico que aí, dependendo de estar perto da outra, tal, vai variando. Então, isso que é maneiro, que é o personagem mesmo vendo isso. Os cristãos de Antioquia são muito mais, né, como, de repente, uns monges franciscanos, sei lá. Lógico que não existia isso na época, tô dando exemplo, tá? E aí, os caras de Niceia, os caras endinheirados, que faziam as missas dele nos anfiteatros, sabe como é que é o negócio? A Concílio de Niceia não tá no livro, tá? É depois. Aí o imperador, ele é até o cara que, o Constantino é o cara até que resolve isso, tenta... Mas que ela iria falar uma coisa aí. Não, eu quero só acrescentar também pro ouvinte que, assim, nesse período, justamente, isso que eu achei bonito pra caramba, porque é uma coisa que a gente vê pouco trabalhado, né? Esses cristianismos, que até como é hoje. Hoje você vai na igreja de um bairro, né? Você vira num bairro, tem alguém lá, sei lá, rodando pra Jesus. Aí você vai na igreja do lado, tem alguém lendo a Bíblia, assim, na ponta da letra e querendo viver conforme era vivido há 2000 anos atrás. Aí você atravessa a rua, você tem uma outra denominação que também é cristã, mas, sei lá, mulher usa véu. Aí você atravessa a rua e tem a galera que guarda o sábado. Então, era desse jeito e era bem extremo. E até uma pessoa pode olhar e falar assim, nossa, mas não tinha uma unidade. O próprio catolicismo hoje, você tem todo mundo reconhecendo, né, o catolicismo romano, a galera reconhece o catolicismo romano clássico, né, que também você tem outras variações ali, reconhecendo a autoridade papal, mas ali dentro você tem diversas linhas, né, você tem jesuíta, você tem padre paroquial, você vai ter a galera de tudo quanto é linha, que é mais filosófica, mais educativa. Você tem a teologia da libertação, você tem a Opus Dei. Tem de tudo ali dentro, e eu acho que isso é muito bacana, até pra estar num livro que vai ser um livro pop, né, que é um livro que eu acho que vai ser lido por muita gente, assim como são as obras do Eduardo. É fantástico você dar esse olhar, pra mostrar que às vezes a gente fala cristianismo, mas não é cristianismos desde aquela época. Vai fechar uma união porque tem coisa conceitual que ficava difícil. Porque você tinha grupos que falavam que Jesus, ele nunca encarnou, ele era uma essência etérea, então se você encontrasse com ele, passava a mão. Aí fala, mas aí não dá, ele tem que ter sido gente. Mas se ele foi gente, ele não foi divino. Aí então vamos decidir que ele é gente e divino. Mas dá pra fazer isso? Vai dar. Ele é gente e divino aqui. Então teve que fechar essas questões, né, pra poder ter uma estrutura básica pra desenvolver, né? O conselho é pra isso, né? Na verdade, teve a formação do cânone em Niceia, no Concílio de Niceia, mas foi para resolver a maior treta da história, que é a questão da trindade, né? Que tinha os arianos e tal, que queriam... Foi uma treta, assim, é incrível. O ser humano é treteiro por natureza, não tem jeito, cara. E é isso aí. E não só as igrejas são diferentes, as igrejas, né? Cada igreja de cada cidade, como também acho interessante dar também não, vamos dizer assim, estereotipar um determinado... e eu acho que isso que o romance histórico tem que fazer legal. Então, por exemplo, essa própria estada dele em Antioquia, em que ele conhece muitos cristãos e tal, você tem ali, de repente, você vai ver um cristão, por exemplo, que é um cara mais de julgar as pessoas, um babacão e tal, e tem outros caras que são super tranquilos e tal. Então, quer dizer, o ser humano também tem isso. O ser humano não é porque o cara segue o negócio, o cara é um completo babaca também, ou também ser todo bondoso. Exato, e tal. Né? Então, o romance histórico é isso, botar personagens com vida, né, que vão, enfim, ter as suas próprias coisas, né? Essa questão dessas nuances que eu acho tão rico, né? Porque é muito fácil quando a gente estuda história antiga e quando a gente estuda, especialmente na escola, né? Parece que não tem humanos envolvidos, né? Parece que não tem... Vocês têm esses blocos, né? Tipo, os romanos, os cristãos, os judeus. Como se todo mundo fosse uma coisa só, e não era. E além, outra questão, e que até ajudou nas tretas do Concílio de Niceia e tudo mais, é que durante essas perseguições, especialmente a de 303, né? Você
tem muito a questão... A perseguição, quando ela era decretada, ela não perseguia simplesmente as pessoas. Eles também pegavam os bens, os textos, queimavam os textos. Então, se você já tinha uma variedade muito grande de textos, né? Até a encomenda depois, mais tarde, vai ser encomendada a Vulgata, que vai ser utilizada pelos cristãos como a Bíblia oficial, e é em latim e tal. É para tentar resolver o problema de ter muitas cópias de textos. Agora, vocês imaginam, gente, vocês estão ouvindo? Muitas cópias de textos, um monte de texto sendo queimado e você escondendo o texto, aí você tem só um pedaço, e daí você é de outra cidade, e daí, enfim... Por isso, você vai tendo esse mundo muito diverso. O povo briga por causa de Star Wars, né, mano? É verdade. Imagina se não vai brigar por causa do texto, né? Exatamente, cara. Imagina nessa época como é que tava, né? Porra, vocês estão... Mas no primeiro filme, não sei o quê, midi-chlorian pra cá, e o outro acredita na força. Pô, é isso aí, cara. O povo briga e tem o texto só, né? Sim. E assim, no meu ponto de vista, é por isso que, inclusive, tipo assim, que eu falei, por exemplo, que do caos, assim. Do caos não necessariamente a questão da bagunça, necessariamente, mas por ser uma questão também de conflitos e por ser também aquela coisa do caos de todas as possibilidades. Dessa poça cultural, vai surgir muita coisa, e vai surgir muita coisa nova, né? E isso que eu acho muito interessante. Então, quer dizer, provavelmente na época que tava todo mundo lá contra o Império Romano, todo mundo era amigo, né? Aí o Império Romano cai, aí todo mundo, beleza, tamo aqui no topo, o que a gente faz agora? Vamos fazer a reunião pra ver o que vale e o que não vale. Aí é o que ele pega pra capar, né? Não tem mais um inimigo único, né? E o que ele falou, inclusive, eu acho que pra mim é a coisa mais interessante no meu ponto de vista, né? Do que eu gosto, assim, é justamente ver essas visões completamente bizarras sobre a parada, né? Os gnósticos, né? A galera fala, não, porque o Velho Testamento, o cara era um demônio, né? Tipo, o outro olhava assim e falava, o que você tá falando aí, bicho? E aí o pessoal, cara, e tu vê que, por exemplo, por uma questão histórica muito específica, às vezes a gente é de um jeito que, se fosse um pouquinho diferente nessa época, a gente era completamente diferente. E isso é muito doido quando tu para pra analisar. Imagina se os gnósticos tivessem vencido, se os gnósticos fossem os caras bacanas. É muito doido isso, né? E foi a galera que foi perseguida e tal, os cristãos perseguindo outros cristãos e tal. Enfim, que é do jogo, é da história, né? Acontece. Eu tenho mais uma pergunta também que é meio polêmica pra muita gente, assim. Porque durante muito tempo a gente teve na cultura pop em geral, né? Na cultura, não precisa nem ser na cultura pop, uma representação de Roma e das grandes cidades romanas como um lugar, shopping center, né? Chiquérrimo, limpíssimo, tudo branco, tudo aquela branco, coisa... Todo mundo é branco, inclusive. Todo mundo é branco, lavado no cal. Salada César não vem daí? Então, essa parada, tudo daquele jeito. Recentemente, nos últimos 5 a 10 anos, que a gente começou a ter algumas descobertas, né, com o avanço da tecnologia, e a galera percebeu que Roma era um esgotão a céu aberto, muitas vezes, cheio de esquina, cheio de muquifo, a galera passando fome, cor parecendo que caiu de um carro alegórico e tal. Então tem umas coisas muito doidas, assim. E aí eu queria perguntar sobre como que é a tua representação, se não de Roma, desses grandes centros urbanos. Como que você escolheu representar isso e quais foram as referências que você levantou também? Esse negócio das cidades romanas é muito interessante. Inclusive, eu até recomendo não só livros de texto, mas tem livros muito interessantes. Tem um que até posso mostrar que está aqui do meu lado, que é um livrinho muito maneiro. Esse livrinho é do cacete, se eu posso falar palavrão aí. Esse livro aqui é lindo, 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 lindo. Não sei se vocês estão vendo aí. Cidade Romana. É um livro muito bem desenhado. Explica tudo, assim, essas coisas também são muito interessantes, assim, de você não só ler, mas ter referências visuais de livros bacanas, bem feitos e tal. É aquela coisa, o que eu acho assim, que a gente não pode, Roma tem mais de 1000 anos de história, então não é uma coisa homogênea, é uma coisa heterogênea, né? Então talvez em algum momento, em algum lugar, a cidade pode ser um pouco diferente das outras e tudo mais. O que eu acho que, em termos especiais, assim, dessa questão que você falou de higiene, só para primeiro concordar com você, tem um texto que, se eu não me engano, é na História da Vida Privada, se eu não me engano, que ele fala sobre, se eu não me engano, que ele fala sobre os banhos públicos. A gente tem uma ideia dos banhos do ano 1000, o Império Romano é o ano 1000, né? Eu acho que nesse livro, talvez você possa, não sei se vai lembrar disso, que a gente tem uma ideia dos banhos romanos também como algo asséptico e tudo mais. E, na realidade, os banhos romanos, na realidade, eram shopping centers, eram lugares de diversão. Eles tomavam banho também, mas, assim, eram lugares mais do que tudo de diversão, para você se divertir, como se fosse um clube, pronto, tipo um clube. Então, era comum você ver um cocô boiando, entendeu? Isso não era também tão, né?
Por outro lado, aí que tá, a gente tem sempre que colocar os dois lados, né, que eu acho interessante. Por outro lado, uma coisa que havia de realmente um sistema de esgotos, em geral, e não em toda a cidade, um pouco mais desenvolvido. Você tinha latrinas públicas também, o que ajudava. Por outro lado, dentro das casas, dos apartamentos, as pessoas costumavam fazer no pinico, jogar pela janela. Então, assim, são tantas nuances, cara, que é tão difícil julgar. E essas coisas aparecem, logicamente, no livro. Mas tem uma coisa que eu acho interessante, aí eu vou ponto para os romanos. É sempre assim. Não dá para falar, não, isso aqui é o extremo de um lado e o extremo de outro. Tem que analisar todos os pontos e até um pouco especular um pouco. Mas tem uma coisa que eu acho interessante dos romanos, que é a questão da água, dos aquedutos, né? Você ter água pura, né? Você geralmente, quando você tem uma cidade medieval que é próxima de um rio, tudo bem, ou que você tem uma fonte. Mas várias cidades romanas tinham água pura por causa dos aquedutos, que é uma maravilha da engenharia. Isso realmente, eu acho que pode ter contribuído para uma melhor condição de vida nas cidades romanas em relação ao que seria numa cidade medieval, por exemplo. Isso é uma especulação que eu tenho. Claro que se eu falar isso perto da minha irmã, por exemplo, que é uma medievalista, ela vai arrancar os cabelos. Mas existe essa questão, né? É um ponto para os romanos. Não estou dizendo que é uma certeza, é um ponto. Então, respondendo a sua pergunta objetivamente, escrever um romance histórico é isso. Não estereotipar, cara. É você ver esses pontos, colocar, você pode entrar num banho público e ver um cocôzão lá, um cagalhão boiando, e ao mesmo tempo você pode entrar numa latrina pública que esteja bem limpa, né? Isso pode acontecer. Assim como você pode entrar no banheiro público e tá limpo, mas outro pode estar sujo. Então essas coisas que você tem que pensar quando você escreve um romance histórico que fala sobre a vida das pessoas na época, né? E tem vários pontos para ser colocados aqui. Mas a cidade romana era um ecossistema muito interessante e eu acho que talvez ela seja mais parecida com as nossas cidades modernas do que seria uma cidade medievais. Eu acho. Tinha uma rua de comércio, você falou do shopping center, eu me lembrei de uma rua de comércio era chamado do Cardo, né? Que elas iam desembocar todas no fórum, o cara no centro de tudo e tal. Então, tem todas essas questões aí, essas nuances que tem que ser observadas aí. E tem algumas cidades que são representadas, principalmente Antioquia, uma cidade grande, Niceia, né? E a própria cidade de Lida, onde o personagem morou. Então tem todas essas questões. Eu só ia colocar um negócio muito rápido, que quando eu tava na graduação e eu descobri que tinham prédios de até 8 andares com frequência em Roma, eu fiquei tipo, caraca, prédios de 8 andares. E prédios de 8 andares. Nossa, eu fiquei surpreso também. Eram chamadas ínsulas, né? Que eram bacanas, porque, assim, tem essa coisa também, né? Tem a Domus, que é aquela casa dos ricos, né? Que tem a vila, que os ricos tinham uma casa no campo, e tinha também as ínsulas. As ínsulas eram onde os pobres moravam. E era interessante também, era uma coisa pré-feita, né? Porque você entra e tem um pátio, né? E aí, no pátio, você olha pra cima, tem vários andares de apartamentos e tal, e as pessoas moravam lá, e às vezes em cubículos e tal, e aí que eles faziam isso. Lá em cima, no 7º andar, no 5º andar, não tinha cano, então o cara ia fazer suas necessidades ali no pinico e jogava na rua. A rua era diferente da calçada. A rua era justamente mais funda para que você pudesse ver uma água, uma coisa assim, e isso que você se referia a esgoto a céu aberto, quem falou. Mas você tinha a rua e a calçada. A calçada era muito mais alta. Na calçada não tinha tanta sujeira. Na rua, sim, né? Na rua tinha sujeira, justamente que era levada ali para o esgoto. Então essas coisas são muito maneiras, esses detalhes de engenharia, né? Mas funcionava. Era feito para isso, né? Tem que funcionar, né, Dudu? É uma cidade gigantesca, né? Tipo, o comércio faz as cidades serem... Tipo, pode não ser igual, tipo, talvez não precisa ser na São Paulo e tal, mas tu colocar tanta gente junta, isso tem que funcionar, bicho. Senão o pessoal morre de doença, morre de tudo. Até porque São Paulo não funciona, né? Então... Falando de São Paulo, me lembrei do rodízio aqui, e ainda falando sobre a rua era mais baixa e a calçada era maior, porque tinha uma lei que durante o dia, lógico que isso varia, galera, vamos lembrar disso, tá? Isso varia de momentos histórico e tal, que para não causar um trânsito maluco, durante o dia, veículos sobre rodas eram proibidos de andar em Roma. Então, inclusive, você podia botar umas paradas assim, entre uma calçada e outra, que fechava a rua. Então, até essas coisas são interessantes. Ah, já sei então porque que o imperador caiu. Diminuiu a velocidade máxima das vias. Saiu, o romano médio não curtiu. Fez ciclovia, né? Fez ciclovia, mas ciclovia muito doida lá. O pessoal falou, não, isso aí é coisa de europeu.
voltando pro assunto igreja e tal, como a gente conhece, o que eu conheço, que é algo muito básico, de um vídeo muito louco que eu assisti no YouTube 5 minutos antes de começar, porque é o tipo de coisa que ninguém ensina pra gente. Porque o brasileiro, ele é o católico médio, a gente não ia pra missa. Mas dia de São Jorge, Rio de Janeiro, subúrbio, Zona Oeste, todo mundo ama São Jorge. Então dia de São Jorge, você deve ir pra São Jorge lá. É isso que eu conheço. Eu acho que tem muita gente que coloca ali no IBGE católico que é isso, né? E que não é uma crítica não, é só a identidade cultural de um povo, né? Inclusive, Andrei, a gente costuma às vezes usar no mundo acadêmico como culturalmente católico, não necessariamente praticante. Então, basicamente todo brasileiro é em alguma medida culturalmente católico, ainda que pratique outra religião. Tá vendo, gente? Então você que fala que é ateu, você tem que mandar carta pro Vaticano retirando o batizado. Senão você vai ser católico pra sempre. Então fica alerta. Eu tinha um amigo que tinha um sonho de ser, enfim, tirado o batizado dele, que afinal ele falou que ele não escolheu. Ele queria o Papa quando veio pro Brasil. Ele falou, o Papa vai vir aqui, tomara que ele me excomungue. Vai pedir, né? Vai levar um contrato pro cara assinar ali na hora. Assina aqui pra mim, Papa. E era excomungar o cara. Mas assim, essa coisa de você ter a questão dos santos, do martírio, uma coisa que eu queria perguntar, não é exatamente uma pergunta, é uma colocação que eu acho que eu quero introduzir mais esse assunto pra gente entrar de fato. Porque a história que é falado, não sei se exatamente historicamente, porque aí exatamente o fato se mistura com a lenda, então você tem muita coisa e muitas vezes as histórias se conflitam e por aí vai, né, como o Dudu tava falando ali do local de origem, de onde que a pessoa nasceu e tal. História básica. O cara nasceu de uma família meio abastada, entrou pro exército, se mostrou uma pessoa extremamente habilidosa na disciplina e combate e tal, cresceu rapidamente, se tornou uma figura extremamente importante dentro do império, só que caiu que ele era cristão e o imperador mandava perseguir os cristãos. E segundo a história, eu tô falando aqui o que é vulgarmente conhecido, não sei se exatamente foi isso que aconteceu, mas chegou o imperador e falou, tá cheio de cristão aqui, eu não gosto de cristão, todos cristão safado comunista aqui, eu não quero mais não. E todos os soldados aqui, eles têm que fazer um sacrifício para um deus e negar o cristianismo. E aí vai o São Jorge, que na época não era São Jorge, era só Jorge, pros íntimos, Jorginho. Ele falou que ele não queria, que ele era cristão e não vai se negar e tal, então tem essa coisa que ele é torturado, aí tem essa coisa do martírio, ele em teoria seria um cara com muitas conquistas, de certa forma carismático, que muitas pessoas gostavam, e aí ele se torna santo. É isso que eu conheço vulgarmente pelo cara. É isso que de fato acontece? É o que de fato a tradição diz, né? A gente não tem, como eu falei no início, a gente não tem nenhum vestígio histórico, mas a gente sabe que a perseguição, na verdade, começou primeiro por alguns setores. Um deles foi o exército. Porque essa questão do sacrifício, se existiu sacrifício ou não, se foi pedido sacrifício ou não, a gente não tem certeza absoluta, mas o que o sacrifício está querendo dizer? Né? Ele está querendo dizer o seguinte, você vai, afinal de contas, escolher, né, seguir o seu bispo ou vai escolher o imperador. Logicamente que o soldado romano teria que obedecer primeiramente ao imperador. Então essa foi uma primeira questão de perseguição dentro do exército e São Jorge e depois teve quem se recusou, na verdade, né? Claro que eles deram aí a opção, dizem inclusive também, tem histórias que a própria esposa do imperador, como eu falei, talvez fosse cristã e talvez nesse primeiro momento tivesse negado, também fala-se tudo nesse sentido. Mas a tradição é isso, que ele teria recusado, né, servir, sacrificar, né, e portanto prestar sua adoração aos deuses pagãos lá, aos deuses estatais, e foi martirizado por causa disso. Mas o lance eu não estou falando do meu livro não, tá? Vamos falar de tradição aqui, até para não dar spoiler, mas que é uma coisa interessante. Falando unicamente da tradição. O que eu acho interessante são dois pontos, né? Primeiro, o que nos fascina em relação a São Jorge, 2 pontos. Primeiro, o fato dele ser um santo guerreiro, já é uma coisa meio dúbia por si só. A ideia que a gente tem de santo é alguém como Cristo, né, que dá outra face e tal, e como é que você convive. E eu acho que a metáfora disso é muito interessante, no sentido de que você deve também ter as armas para lutar se necessário, né? Você não deve ser um cara agressivo, mas e armas que eu não estou nem falando de armas físicas, né? Mas você deve ter as suas defesas. E o segundo ponto, que eu acho interessante, é que o São Jorge era um preferido do imperador. Então, quando ele se recusa, ele não sacrifica só a sua vida. O status. A carreira. Ele tinha uma carreira como tribuno militar, então eu acho que isso é mais alguma coisa para colocar. O martírio dele acaba se tornando mais
não sei se pode chamar de velho valoroso aí, né? Então essas são as questões que eu acho que devem ser colocadas em termos de tradição. Estamos falando disso aqui, né? É a minha interpretação. Então, duas coisas. Primeiro, essa coisa dele ser um cara que tinha essa posição privilegiada e abriu mão disso. E segundo, o fascínio que é você ter um santo guerreiro. Como é que pode um santo guerreiro, né? Então, essas duas coisas que eu acho interessantes aí sobre São Jorge. Agora, tudo que você falou está correto, segundo a tradição, né? Só acrescentando que ele se tornou soldado porque o pai dele morreu em batalha, isso também uso no livro, morreu em batalha e foi até a corte do imperador para pedir lá um patrocínio para se tornar cavaleiro e tal. Então só isso que tem que acrescentar aí. Só ia falar que eu acho muito louco a primeira vez que eu vi São Jorge, assim, você fica impactado, né, cara? Porque tá lá, santinho com um bezerrinho e a madeira na mão. Beleza. Aí você vai pro lado, anjo. Ok. Aí você vai pro lado, santa, beata, tal. Beleza. Um cara com armadura, um lança, espada, às vezes matando um dragão, você fica, rapaz, esse é brabo mesmo, hein? Esse é bichão louco. Tem a pequena crítica ao design, que os dragões são muito xoxos. Parece uma lagartixa, podia ser um Tiamat maneiraço. A gente brincava muito em relação a isso quando a gente jogava no RPG, né? Porque no RPG tem tudo, no AD&D tem essa coisa, né? O dragãozinho daquele tamanho é como é que é o nome em inglês? Hatchling, se eu não me engano, é o filhote, né? E é um bicho moleza de se pegar. E aí a gente zoava muito, né? Porque óbvio que na estátua, o dragão tá pensando, bom, se existiu, tá, poderia ser maior. Mas na estátua ele tem que ser pequeno pra encaixar com a estátua, né? Exato, né? Ali, E aí... E tem uma última coisa também que eu tenho uma memória muito louca de São Jorge, assim, que é um abraço pro Elton, um grande amigo que não vai ver aqui, mas a avó do Elton era muito, né, católica, fervorosa, interior de Minas e tal. A avó do Elton chegava assim, a gente apontava o dedo pra lua, ela falava, não pra lua não, porque tá apontando pra São Jorge não vai gostar. Tem isso, né? Porque ainda tem essa, ele tá na lua. Ele tá na lua. Aí eu ficava meio, caramba, né? Aí eu falava assim, mas por que não pode? Porque São Jorge tá na lua, tá vendo? Eu falei, não tô vendo nada. Aí ele levava dentro de casa, tinha o quadro de São Jorge, falava, olha pro quadro, tinha que olhar pro quadro. Vai lá fora, tá vendo ele na lua? Porra, eu era criança trouxa, bicho, eu ficava olhando até ver. E às vezes eu não via, falava que via porque eu ficava com vergonha. Exatamente, chegava uma hora que eu falava, não, tô vendo também, porque eu queria jantar, né, comer o bolinho e tal, então você tinha falado, tô vendo. Aí... Jantar é importante. O pior que eu aprendi primeiro que quem tava na lua era o coelhinho da Páscoa. Aí só depois que me falaram de São Jorge, eu falei, porra, mas pra mim é o coelho da Páscoa, eu não conseguia ver. E eles não brigam, né, os dois lá? Não, eu não conseguia ver São Jorge. Pra mim era obviamente o coelhinho da Páscoa na lua. Como que enfim. Inclusive essa questão da lua e São Jorge é exclusiva, assim, não, né? Mas assim, é brasileira, né? Não é outros lugares não associam São Jorge à lua. Tem muito a ver com o sincretismo com as religiões de matriz africana. É interessante que essa questão do santo guerreiro, né? Se a gente vai olhar historicamente, tem muito santo guerreiro, né? Tem, inclusive, normalmente quem estuda a geografia, ou radiografia, enfim, a galera às vezes gosta de separar os santos em tipos, assim, né? Tipo, o santo guerreiro, o santo bispo... As categorias. Categoria. A classe dele. Tipo classe de santo. Aí eu tava lendo um texto muito interessante que argumenta que São Jorge, na verdade, poderia ser interpretado como um santo virgem. E eu achei fabulosa a explicação toda, né? Porque as santas virgens, em geral, é normalmente associado com mulheres, né? E normalmente tem a lenda das santas virgens costuma descrever muito fisicamente as torturas. E uma das lendas das tradições de São Jorge fala da tortura de 7 anos, né? Que ele teria sido torturado 7 anos e nesse período converteu 30 mil pessoas, eu acho, é um número bem grande de convertidos. Então, fazendo esse paralelo, e porque muitas vezes a lenda fala de, né, que ele era bonito. Nossa, eu sou muito lento. Eu pensei, caraca, o São Jorge era virgem? Não, na verdade, a categoria que fala sobre certos aspectos da história do cara, que batem com as santas... Entendi. É isso. Agora, essa coisa do... Como impressionava, né, sei lá, a gente, quando a gente era menor, o santo de armadura. Na Idade Média, ele era muito popular. Acho que o Eduardo, com certeza, sabe muito mais de São Jorge do que eu. E eu gosto que ele, inclusive, no Islã, ele é famoso, né? E ele é reverenciado. Ele não é exclusivo do cristianismo, assim. É maneiro, né? Porque aqui perto de casa tem uma vendinha, assim, de produtos religiosos, uma lojinha, e desde criança, assim,
você via muitas imagens de Santos e tal, e não interessava muito, né? Mas quando você vê imagens de São Jorge, porra, é uma action figure de RPG, né? Um paladino, né? Tipo assim, poderia encaixar ali, né? Só queria colocar que essa questão da armadura, eu não acho impressionante ele ter se tornado muito popular na Idade Média, que você imagina, os cavaleiros cristãos, né? Você imagina, de novo, voltando àquilo que eu falei, imagina que aqui você ser um soldado, mas seguir preceitos cristãos. O que está dizendo tudo é para você não praticar violência e tal. Como é que você faz isso? Então, eu acho que faz todo sentido, assim, de novo, é uma especulação minha, não tirei isso de lugar nenhum, mas faz todo sentido ele ter sido adorado, né, como na Idade Média ali, como um cavaleiro cristão na Idade Média, né, com essa imagem ter sido fortalecida ali, né? Você imagina os cavaleiros medievais indo para as cruzadas e se envolvendo em lutas sangrentas. Não, toda luta é sangrenta, mas toda guerra é sangrenta. Mas como é que combinar isso com o cristianismo, né? Então acho que talvez ele tenha sido aí um ícone e tenha se fortalecido por causa disso. Não, mas eu acho que com certeza a questão do sacrifício pessoal, eu acho que talvez não seja toda a religião que tenha, mas eu acho que principalmente o cristianismo que pregava tudo isso, tipo, o cara tava literalmente dando tudo que ele tinha de material para viver a fé do cara, né, mano? Eu acho que isso é uma narrativa... Pra seguir o Cristo, isso né? é uma narrativa muito forte e não é o tipo de coisa que qualquer um faria. É um exemplo, né? Muito forte. Sim, exato, né? E eu acho que essa dubiedade, eu acho que também deixa ele popular, né? Porque no Rio de Janeiro ele é muito forte, tipo, tem muita questão inclusive de crime organizado que usa imagens de São Jorge, porque isso é muito louco também, quando tu para analisar também, principalmente no Rio de Janeiro. Dentro disso aí que você tá falando, é porque tem de novo da associação sincrética também, né? A Tupá lembrou da questão da lua, que ela é brasileira, aquela cantiga ubandista, né, que fala o Supremo mora dentro da lua, sovina, manto da Virgem Pura, que é um dos pontos. Mas é justamente pelo superpoder do São Jorge, do sincretismo, de fechar o corpo. E se você trabalha com associação criminosa, ter a armadura de Jorge é muito interessante, né, cara? Eu sei até a história de amiga da minha mãe, uma vez que tava passando sei lá, não era bandido no caso, mas tava passando na imigração pra entrar nos Estados Unidos, e daí a galera xaropa muito tal, e ela ficou, ai, São Jorge, carioca, né? E daí, tipo, ai, São Jorge, me cobre aqui, São Jorge, me cobre aqui e tal, e daí, tipo, não teve nenhum problema. Coloca o mantinho. O São Jorge colocou o mantinho e ela passou que ninguém viu ela. Aquela espada de São Jorge também, que é uma planta, né? De proteção, uma planta de super de proteção. Simpatia relacionada a ela, se eu não me engano, né? Não tem uma coisa assim? Ela é uma espada vorpal contra demônios, cara. Você tá enfrentando um capeta, você puxa ela de onde você tiver e enfrenta. Natural, a terra te dá. Fica a dica aí. Anota aí, ouvinte. Anota aí. Começou a falar grosso? Pega a espada de São Jorge. Surra de espada de São vai Jorge. até falar fino de novo. E, ó, gente, a de São Jorge não é a que tem a bordinha amarela, viu? A de bordinha amarela é de Santa Bárbara. Isso, Santa Bárbara. Que ela também tem espada, também bate nos outros. Na dúvida, vai com as duas, né? Vai com uma de cada lado, né? Mas é interessante isso, porque tem a da proteção, né? Que você não precisa necessariamente bater em alguém, tipo, endemoniado. Se você plantar em casa, né? Tipo, deixar do lado da porta, o pessoal fala que dá uma protegida, né? Mas vamos falar pelo que ele é conhecido. Porque é isso que é o mais louco. Vocês falaram sobre essas lendas do dragão, que seria mais do século XI, e realmente eu tive um estranhamento muito doido. Porque quando você vai ver historicamente a tradição, realmente a gente tá falando de Roma, a gente tá falando das torturas, da perseguição. Pra mim, encaixa no momento histórico. Parece fazer sentido. Não sei se o personagem realmente passou por aquilo, mas parece fazer sentido. Quando a gente vai exatamente pra tradição que fala do dragão, parece uma parada, parece que você tá entrando no D&D, que você vai ter o rei, o reino, e você vai ter a filha do rei, você vai ter o dragão que pede sacrifício, e aí o rei fala, basta quando ele pede a filha dele, ou seja, a princesa, como, enfim, sacrifício, né, pra dar pra ele, e aí o São Jorge teria sido chamado pra lutar contra o dragão. Isso pra mim é muito uma narrativa, sei lá, tô falando medieval, mas tô falando desse medieval que o vulgar conhece como medieval, né, a cavalaria contra o dragão, etc e tal. Então é século XI mesmo essa parada, né? Eu acho que tem uma peça chamada Lenda Dourada. Eu não tenho certeza. Isso realmente foi uma parte que eu não estudei muito, porque já é uma coisa muito mais de lenda, né? E muito para frente, né? Mas procurem por Lenda Dourada. Eu acho que é um livro escrito por um religioso que junta todas essas lendas aí e que conta essa história de São Jorge do Dragão. Também acho que é século XI, século XII, por aí. Não tenho certeza, mas vale a pena dar uma procurada, uma pesquisada, que é uma coisa totalmente D&D, né? Parece que ele vai para uma vila
vila, né? E ali ele tem uma princesa. Salva uma princesa e tal, e tudo, né? A primeira vez que ele aparece alguma menção a Jorge Dragão é no século XI, depois você tem mais alguma coisa, mas o problema, acho que o pessoal que ouve bastante já tá bem acostumado, assim, o problema dessas fontes é que elas são muito quebradas, muitas vezes você tem, tipo, só um pedacinho, você não tem ela completa, e a Lenda Dourada, como o Eduardo falou, é bem mais completa, ela é do século XIII, e daí é bem essa narrativa aí, o dragão primeiro comia as ovelhas, aí depois ele cansou de ovelha, aí ele queria gente, aí eles escolhiam entre as pessoas da vila, ou sorteavam, aí sortearam a filha do rei. Só completando, o que tem uma correspondência também, talvez uma inspiração com o próprio Diocleciano, né, que também pedia sacrifícios, né. Uma vez eu vi o Joseph Campbell, né, um estudioso de mitologia, falando sobre essa questão do dragão, que o dragão no Ocidente representa a cobiça, a ganância, né, tem essa coisa, diferente do dragão oriental, que é uma criatura até bem-humorada, traz a sorte, aquela coisa toda, né, a vitalidade dos pântanos e tal, e no Ocidente o dragão é uma coisa maligna, né, uma figura, um símbolo maligno, e representa a cobiça, porque ele guarda coisas, né. Aliás, isso também tem até no Hobbit também, mas nem estava pensando no Hobbit, também estava pensando no Joseph Campbell. O dragão guarda coisas na caverna dele que ele não pode usar. Ele guarda ouro. Para que ele vai usar aquele ouro? Ele nunca vai usar uma peça de ouro. Ele guarda virgens. Ele não pode usar as virgens, nem fazer nada com elas. Ele é um dragão. Então é só pela cobiça de ter e cada vez mais ter alguma coisa, né? Então só queria acrescentar essa questão aí. Das virgens, tinha um amigo que cantava uma musiquinha de bardo que ele falava, né? Tipo, será que as virgens têm gosto melhor? Cozidas, assadas, com ervilhas? Como será que é? Desculpa, vai, Keller. Espero que ele nunca descubra, né? Deixa o mistério. Só colar também nessa história do que o Eduardo tá falando, né? Que assim, e tem uma questão do esoterismo, dos esoterismos medievais, né, que por muito tempo é uma herança, se eu não me engano, persa, é uma herança persa da visão negativada da figura do dragão. Ela é uma coisa que tá muito forte no Oriente Médio, e aí ela vem pra Europa especificamente nas discussões dos tratados alquímicos. É onde começa essa figura do dragão como uma coisa negativa. E ele seria uma negatividade dos 4 elementos. Então, tipo, ele tem escama, mas não nada. Ele tem asa, mas não voa. Ele tem um monte de dinheiro que ele não gasta, né? O fogo dele, que era pra representar criatividade, criação, só é usado pra destruição. Então ele seria esses 4 elementos de uma maneira sólida e negativa. Então, dentro daquela tradição do esoterismo alquímico, o dragão é algo a ser vencido pra você depurar essas partes negativas e sobrepujar com as questões boas e positivas. E aí São Jorge faz sentido pra caramba, né? Enfrentar o dragão pra salvar uma virgem, pra salvar uma princesa. Então você consegue compreender bem um pouco desse aspecto também a partir desse olhar. E na coisa do dragão, a gente também pode incluir muito a questão de que a iconografia medieval, especialmente no começo, vai relacionar o dragão muito ao demônio, né? A Satanás. Inclusive, esse dragão pequeno aí e engraçado, você vê, eu adoro desenhos medievais, recomendo a todos que procurem desenhos medievais. Tem um que o demônio é um dragão e é tipo um dragão com cara de cachorro, é bom demais, eu não sei, pra mim não dá medo nenhum, eu só acho bonitinho. Mas, então assim, você tem toda o dragão como esse representativo do mal supremo já mais pra frente, né? Então São Jorge venceu o dragão, é São Jorge vencendo o demônio. São Jorge tá vencendo esse mal, né? E agora o que eu acho fantástico da questão de São Jorge é São Jorge, que eu comentei, né, rapidinho da questão islâmica, porque São Jorge tem lendas islâmicas sobre São Jorge, né? E essas lendas vão falar que, na verdade, que ele era um mercante e não que ele era um soldado. E ele é muito popular e tem algumas versões que vão dizer que ele, na verdade, ele foi uma pessoa que conheceu o último dos discípulos de Jesus e ele tem algumas questões meio proféticas, mas e que ele teria morrido em Mossul, no Iraque, onde ele teria tentado impedir a construção de uma estátua de Apolo. E daí, a partir daí e tal. Mas eu acho interessante como a figura do São Jorge é forte, né? Como ela perpassa muitas... claro que quando a gente tá falando de islamismo e de cristianismo, etc., a gente tá falando de uma raiz cultural comum, né? Mas é interessante ver essa coisa. E tem vários pesquisadores que estudam esses ramos islâmicos de São Jorge, digamos assim. E daí, nessas, ele é bem mais como palestino, né? Apesar dele, nessa lenda que você falou, não ser um guerreiro, né? Eu acho que talvez ele se destaque por isso, né? E aí eu uso a minha própria experiência ao olhar a lojinha de produtos, né, religiosos, que, pô,
que tinha de diferente ali, né? Era o São Jorge e o Miguel ali, né? Que também representado como soldado romano, o arcanjo Miguel, no caso, né? Mas São Jorge era mais maneiro ainda, porque ainda tinha uma armadura, tinha um cavalo e tal. O arcanjo Miguel, ele tem só armadura, né? Deve ter uma armadura poderosa, mas com o diabo, assim, no pé, né? Que eu nem conheço essa história. Então são coisas diferentes, né? Ele se destaca, talvez, por isso. Eu acho que, inclusive, um dos comentários aqui que deixaram acho que foi mais uma pergunta, mas acho que não sei se a gente vai ter capacidade de responder isso, mas é justamente um pouco desse eco, né, das duas histórias, né, que seria dessa luta contra o mal, né, que você teria esse inimigo personificado e tal, que eu acho que faz muito sentido, né? E aí, obviamente, né, que meu comentário do dragão passa a não fazer mais tanto sentido. Não faz sentido você retratar numa arte sacra um dragão poderoso e nossa, Tiamat e tal. Você vai colocar ele rasteiro, você vai colocar ele a lagartixa maquiavélica, né, vencida e tal, fraco, né, e por aí vai, né? É que eu fico imaginando, cara, esse crocodilo aí não ia fazer mal pra ninguém, rapaz. Mas tem essa questão toda aí. É bebê. É bebê. O Eduardo já explicou que é dragão bebê que tá matando. Mas é um símbolo também, né? Vamos colocar Exato. Assim, né? Mais do que qualquer coisa. E isso que eu acho legal, assim, do campo simbólico. Inclusive, é algo que eu até perguntaria, porque eu fiquei com isso na cabeça, mas eu acho que vocês estão falando agora de medieval e tal, eu acho que até que a resposta da minha pergunta é não. Mas, por exemplo, quando a gente cita o dragão, eu fiquei me perguntando, que isso não tá na Bíblia, mas na Bíblia tem aquele lance lá do Apocalipse, né? Que aí tem uma galera que especula que, na verdade, aquilo ali era uma grande alegoria pra falar de Roma, né? Então você tem as 7 colinas de Roma, você tá toda uma simbologia que o Apocalipse, então aquelas feras e aqueles demônios e aqueles dragões, na verdade, era uma representação de Roma como um mal, tipo, sei lá, pegar o Império do Star Wars, que seria uma estrela da morte. A Estrela da Morte não precisa funcionar de verdade, ela precisa ser um símbolo de opressão ali, que seria essas criaturas dentro desse contexto. Eu ia até perguntar se o dragão de São Jorge poderia ser, talvez, aí, representação de Roma, talvez, né? No sim, o tipo assim, do pecado e tal, mas eu acho que não, né? Dá até pra ler, eu acho, mas acho que não nasce daí, né? Existe essa leitura a respeito de Roma quando você pega Revelations, né? O livro do Apocalipse, né? Que a besta dos 7 pescoços, blá blá, seria a Roma das 7 colinas e tal. Então acho que não é forçar a barra, e algum teólogo já deve ter feito essa leitura já. Com certeza. Mas é interessante, Andrei, porque o dragão também poderia ser uma representação do próprio Diocleciano, porque como o Diocleciano vai perseguir os cristãos, ele vai passar pra história, especialmente ali pouco depois dele e tal, como o grande exemplo do pagão malvado. Ele é tipo o arquetipo quase do pagão malvado e o mal encarnado. Então, o próprio Diocleciano ser também... O dragão ser uma alegoria pra Diocleciano pode funcionar também. E daí Diocleciano representando Roma. Essas alegorias são sempre muito assim, né? No caso do Apocalipse, a princípio é uma interpretação de Roma e depois ela vai sendo reinterpretada como algum outro império, assim. Você tem também em Daniel a estátua com as cores, e daí você tem a interpretação de vários impérios, inclusive Roma depois é lida lá, enfim, tem várias coisas. Babilônia também, né? Eu queria acrescentar uma parada que alguém falou aí do São Jorge e São Miguel, né? E eu lembrei que existe uma honraria britânica, né? Que é da ordem de São Miguel e São Jorge, que é uma honraria real, existe essa parada. Se eu não me engano, é dado pra quem faz coisas legais acho que é pra quem tá no Commonwealth e tal. Mas eu lembro que o 007 ganhou. Não tem um livro que ele ganha. Acho que o seu Moscou, tá ligado? Ele ganha essa honraria. Entendi. 007, então, protegido. Tô tentando lembrar qual era aquele... Eu me lembro do filme Excalibur, né? Não era In Name of St. Michael, St. George. Eu tô tentando lembrar. Acho que é Deus, São Miguel e São Jorge. Eu acho, tem que rever. Quando ele fazia... proclamava o cara cavaleiro, né? Pelo menos no filme de Excalibur, eu acho que era isso, né? Tô tentando lembrar aqui, tô tentando lembrar da frase. Mas eu acho que tinha isso, não. Eu acho que era São Jorge, São Miguel, e São Miguel era 2 que ele citava lá. Você citou isso, Dudu, mas quando eu paro pra analisar, eu sei que é muito forte no Brasil, eu sei que ele é muito forte em Portugal, talvez nos países latinos sejam talvez até mais forte que outros, assim, mas eu não lembro dele em muitas outras representações da cultura pop. Vocês lembram de alguma coisa que, tipo assim, ele aparece, alguma coisa assim de... Não necessariamente aparecer ele, né? Talvez possa ter filmes, mas no sentido, tipo assim, de... Que outros santos
santos aparecem vez ou outra, né? Vocês lembram de alguma coisa assim de São Jorge? Quando eu tava estudando, né, e dando uma lida, dessa vez eu acertei o tema da pauta, né? Então eu consegui ler as coisas certas. Não foi igual de... Zeitgeist, né? Não foi o Zeitgeist que eu... Pô, São Jorge, né? Você errar o tema também, tipo... Só explicando pro Eduardo rápido, porque a gente foi gravar um outro episódio e o Andrei falou, pai, sobre Zeitgeist. Eu falei, opa, massa. Aí estudei, tipo, o conceito histórico de Zeitgeist. Fiquei pensando, por que será que a gente vai falar sobre o conceito histórico de Zeitgeist? Aí não era sobre o filme Zeitgeist. Eu fiquei meio, pô, estudei o negócio errado. Mas... acontece. No caso de São Jorge eu acertei. E eu tava vendo um pouquinho sobre como que São Jorge entrou pra ser tão importante na Inglaterra, né? Ele é uma questão do fim da Idade Média já. Então, até porque boa parte do que a gente chama Inglaterra hoje não era cristã durante a maior parte da Idade Média. Vai e volta, tá, gente? É tipo, vai e volta, vai e volta. Mas, e daí São Jorge começa a ser venerado e começa a ter uma importância pros ingleses ali pro final da Idade Média. E daí... Claro, você vai ter todos os outros reis utilizando disso e hoje em dia é considerado, né, super importante e é o patrono, né, da Inglaterra, tem tudo é São Jorge naquele lugar, assim, eles têm São Jorge por todos os lados lá. E é até meio engraçado, né, porque eles não são católicos e daí você fica tipo, mas, enfim, eles têm São Jorge por todos os lados e São Jorge é muito reverenciado, você tem vários bares chamados São Jorge. Como é que é São Jorge em inglês? St. George? Tem só eu dizer que se for da Inglaterra, só comentar que eu recebi um e-mail outro dia de um leitor meu também. Que legal que vai ter o livro e tal. Eu tô morando na Geórgia, país que é homenagem a São Jorge, né? Ele falou. O país inteiro, né? Com o nome por causa de São Jorge. Ele até mandou umas fotos lá, tipo, dessas estátuas, né? De Santa Cidade e tal. Na Inglaterra, em Londres, você tem várias coisas do governo mesmo, assim, com desenhos de São Jorge por aí, assim. Então, é bem importante. Aqui no chat, né, o Carlos, ele falou se o São Jorge é milagre reconhecido ou a santificação vem pelo contexto da obra e lenda. Como a gente falou, acho que o principal é o fato dele ter sido um mártir, né? Isso é uma das coisas que ajuda muito. Mas ele o que tem de milagre atribuído a São Jorge, assim, tipo, não tá escrito, deve ser uma das mais vastas, assim. Inclusive porque ele faz parte de um grupo que é chamado dos Santos Auxiliares, né? São 14, às vezes tem uns que falam que é 17 e tal, dependendo da época do ano muda, mas são santos que a galera invocava a ajuda extrema na época da peste negra, assim, né? Surto de peste, a galera chamava os 14. Então, o que mais tem é milagre atribuído ao cara. Talvez ele esteja se referindo a milagres em vida, né? Eu acho, talvez. Também não tenho conhecimento de um milagre em vida, mas sem dúvida, né? Depois daí pra frente, aí o santo faz milagre. Aí ficou fácil, né? E até porque a parte de em vida, como o Eduardo falou, não tem exatamente assim uma descrição contemporânea de época contando. E é curioso isso até, porque de vários outros santos desse período, a gente tem uma descrição muito mais detalhada do que teria sido a vida deles, etc. E do São Jorge, as descrições seriam de pelo menos 200 anos depois, né? E elas não têm tanto esse detalhamento. Então é interessante. Esse detalhamento, no caso, assim, né? Tipo, qual milagre e tal, sei lá, não teve igual, pega o sangue dele, passa no olho e daí cura, que nem outros santos têm. Inclusive tem a polêmica da existência dele. Vai ter gente que vai falar que talvez ele não tenha existido historicamente, ou seja, uma construção atribuída e tal. Já teve até papo de não colocar ele como santo principal, justamente por isso, para dar prioridade a santos que tenham historicamente existidos dentro da igreja. Mas até aí, né, discussões litúrgicas e teológicas. Eu diria como historiadora é muito plausível, né? Não vou dizer com certeza existiu um cara chamado Jorge que não sei o quê, mas a história toda é bem plausível considerando o contexto. Se não existiam São Jorge, existiram vários, assim, porque o que se atribui historicamente é que alguns oficiais foram mortos, né, dentro desse contexto da perseguição. Então, surge aí a dúvida se o nome é esse, mas certamente existiram alguns oficiais cristãos mortos aí nesse período. Sim. Então, você pode dizer que não é uma certeza histórica, mas... Pode ser até uma amálgama deles, né? No sentido, tipo assim, de você ter histórias separadas que se misturam e aquela coisa de, entre aspas, né, fofoca de império, né? Uma coisa que fala, porra, teve o cara lá que se negou a fazer isso, teve o outro
outro lá que foi torturado há 7 anos, teve outro lá que matou a lagartixa enorme do banheiro do imperador, e aí foi misturando a parada toda. O interessante é que esse negócio de, por exemplo, torturado há 7 anos e tal, a gente também tem que entender, e eu não sou o cara para isso, quem pode falar isso é o Keller e a Tupá, porque são historiadores. Qual é a diferença do historiador para um curioso como eu, para um entusiasta? O historiador, ele pesquisa nas fontes primárias, né? Então, para ele fazer isso, né, o que eu não faço, até posso ler a fonte primária, a guisa de entretenimento, coisa assim, mas não vou ter o embasamento para entender a fonte primária. O historiador, ele faz isso todo dia, é a profissão dele, então ele sabe ler as fontes primárias. Então, o que eu diria, assim, de modo geral, é que pode existir, por exemplo, né, uma maneira de você escrever quando você fala assim, um período muito longo, 7 anos, mas naquela época, talvez naquele contexto, aqui eu só estou especulando, tá? Pode ser que 7 anos seja... o cara ficou um tempão lá, alguém escreve 7 anos, depende daquele período histórico, se fosse comum. A gente fala zilhão, né? Assim como o Marco Polo também, ele falava, eu vi com meus próprios olhos aqueles fantasmas e tal, e há quem diga que esse ver com os próprios olhos não é que ele viu, é porque era uma maneira de se expressar de forma da literatura, da época e tal, então também tem isso. Sim. Mas, então isso, claro, acaba gerando todas essas versões e discussões também pela questão do texto mesmo, literário. Mas é só isso, eu acho interessante deixar isso bem claro, porque às vezes pergunto qual é a diferença do historiador e tal, e quando eu faço live as pessoas me perguntam se eu sou historiador, eu não sou historiador por causa disso. O historiador é aquele cara que vai trazer para pessoas como eu essas informações. Eu vou ler livros dos historiadores, confiando de que eles tenham esse conhecimento de ter estudado na academia por muito tempo e aprendido a ler essas fontes primárias. Ler e interpretar, exato. Eu tenho algumas fontes primárias aqui, mas eu não tomo aquilo, é muito difícil para entender. Eu, por exemplo, estou aqui do lado com História Eclesiástica, do Eusébio de Cesareia, que é um personagem, jabá totalmente não foi planejado. Aparece no livro mas o Eusébio de Cesareia, ele escreve História Eclesiástica. Eu leio, mas eu sinto que eu não tenho essa capacidade. Para isso que esse que é o trabalho dos historiadores, né? Deixar bem claro essa diferença, que eu acho importante colocar isso, né? Você vê que os dois historiadores estão com cara de bobo aqui, né? Um sorriso, assim. Não falei para parecer um bundão, não. De forma alguma. Eu falei apenas para colocar no contexto, porque é uma pergunta... Porque às vezes a pessoa não sabe, né? Tipo, isso, ler 2, 3 livros não te faz historiador, né? Prefiro muito mais ler um livro como, por exemplo, os livros da Mary Beard, por exemplo, que é uma grande historiadora aliás, recomendo, também vale a pena falar isso, Andrei, também é um pouco de algumas recomendações de livro. Tem um livro chamado SPQR, da Mary Beard, que é a maior acadêmica atual de história romana, e, porra, assim, ali caraca, a mulher arrebenta mesmo, sabe? E até maneiro você ler, inclusive ela fala com você no Twitter, aí é uma inglesa, uma britânica, né? E isso tem uma coisa interessante de falar também. E é legal porque você vê, por exemplo, um cara que é o Eduardo Gibbon, que é um excelente historiador, porém é antigo, então tá desatualizado. E ela vem e atualiza tudo. Então também são duas fontes interessantes. Você lê lá o Eduardo Gibbon, que é um clássico, e lê a Mary Beard também. Mas enfim, tava falando só para falar um pouco sobre o trabalho dos historiadores aí, que é bem importante. Sim, claro. E eu acho que até serve como recomendação para quem quer saber mais sobre Roma, né? Se já procura já essas fontes legais aí. Eu ia dizer que isso foi muito bonito, muito obrigado. Acho que em nome de todos os historiadores que eu não represento. Falei apenas a verdade, assim, não falei pra também... Nesse caso, nem fui pra rasgar cedo nem nada. Assim. Então pode retirar, Dudu. Vamos retirar agora que eles também... Aqui no Mundo Freak não tem essa... Nada não tem que ser retirado, não. Pelo contrário. Eu acho super legal, porque a gente tá precisando de uma valorização de algumas ciências, especialmente ciências humanas também, que andam sofrendo ultimamente. E eu quero acrescentar que isso só quer dizer uma coisa, que assim, se você é leigo, ouvinte que tá aqui, lê um historiador e você erra por causa do historiador, você não é culpado. O cara fez a pesquisa ali, errou alguma coisa, não teve uma descoberta, tava desatualizado, acontece. Agora, se a gente historiador erra, aí a gente erra com propriedade, a gente erra bonito, a gente erra de verdade, aí fica difícil. Erra pirotécnico, espetaculoso. Aí não passa na banca, né? Erra mesmo, não pega o diploma e tal. Brincadeira, gente, mas é show de bola, muito obrigado, acho fantástico mesmo. E isso que o Eduardo comentou, gente, a questão dos 7 anos, né? Esses números, muitas vezes, e essas questões a gente chama
tecnicamente, de topos literário, que é justamente essas coisas que se repetem sempre nos textos, especialmente de um mesmo período, e muitas vezes era esperado que tivesse no texto. Então, sei lá, eu não sou especialista em a geografia do século VI, mas se aparece numa geografia do século VI, às vezes, 7 anos de tortura, às vezes isso era uma questão importante, porque isso era esperado que quando se falasse de tortura, isso aparecesse, né? Então, é isso que o Eduardo comenta da questão né, quando a gente faz a crítica da fonte, é justamente ficar procurando todas essas questões. Por isso que ler fontes é muito legal, mas é isso, tem que ter esse olhar crítico, mesmo pra quem não é historiador, assim, é bom vocês lembrarem disso, né? Tem esse olhar crítico e não leve as fontes ao pé da letra, né? Porque não é ao pé da letra. Perfeito, é saber quem produziu, né? Quando produziu, por que produziu, pra quem que produziu, tudo isso, a fonte tá muito ligado. E também tem a questão do 7 dele ser uma recorrência litúrgica dentro da Bíblia mesmo, né? Então, quantas vezes eu tenho que perdoar? 70 vezes 7. Aí o cara vai lá e conta e fala, não, mandou eu perdoar essa quantidade de vezes aqui. Não, cara, é só pra falar que é muito, você tem que perdoar pra sempre, você tem que perdoar eternamente, perdão e ponto final. Então, esse é o sentido, né? Por isso que eu acho interessante o trabalho da Mary Beard aqui, então falando sobre história mesmo, porque eu tenho a impressão que a história mais antiga do século XIX, ela era muito no sentido de procurar certeza, né? E hoje a história está, pelo que eu leio dos livros de história, não das fontes primárias, naturalmente, eu vejo uma intenção muito mais de se questionar sobre a questão. Então a Mary Beard, por exemplo, tem um livro que, aliás, eu até recomendo que a galera liga antes de ler esse livro. O SPQR é uma chaproca. Chama SPQR, uma história da Roma Antiga, se eu não me engano. Mas tem um livro dela bem mais simples, que chama Pompeia, da Mary Beard, da editora Record. É um livro bem mais simples. Eu acho interessante como é que ela observa os vestígios arqueológicos e se pergunta mais uma vez, quer dizer, é fazer uma leitura, uma visão inteligente daquilo. Então tem a história lá que muita gente durante muitos anos, isso está especificamente nesse livro, Pompeia da Mary Beard, que as mulheres pagavam para fazer sexo com os gladiadores. Obviamente pode acontecer, afinal de contas estão num mundo heterogêneo, cada um faz o que quer, mas porque foi encontrada uma mulher numa cela de gladiador, né? Petrificada lá. E aí daí que surgiu essa ideia. E aí ela falou, não estou dizendo que não, mas foi encontrada mulher, uma criança, um cachorro. Então é muito mais provável que ela estivesse fugindo quando aconteceu aquilo. Ela se refugiou naquela cela de gladiadores. Então ela fala, então eu acho interessante essa, não vou chamar de humildade, mas eu chamaria de inteligência da Mary Beard e de outros historiadores em observar e falar, olha só, temos esse fato, e o que pode ter acontecido é isso. Quer dizer, é uma interpretação inteligente da história, em vez de procurar uma certeza absoluta. E entender também que é como uma ciência, né? Não necessariamente a busca pela certeza é o ideal, né? Você vai ter as dúvidas e tá tudo bem você ter dúvida, né? E você não ter a certeza sobre aquele algo, você ter diversas interpretações. E obviamente cada historiador pode pegar uma tese e trabalhar naquilo. Não, por que eu acho que isso aqui faz mais sentido? E sempre perguntar as coisas, que, né? É isso. O grande questão da ciência e também da história é a dúvida. É se perguntar e se questionar e saber que tem coisas que a gente nunca vai saber, que essa parte é meio sofrida, sabe? Pra gente, que é a parte que... É porque meus textos... exatamente. Olha o jabá aí. Eu tô bom aí. Porque, assim, especialmente quando eu falo dos meus textos, né? Meus, parece que eles estão aqui em casa, né? Os manuscritos que eu trabalho, que falta, tipo, metade do parágrafo. Aí você fica, cara, o que tava escrito no resto? É muito angustiante. E é justamente por isso que é tão legal. Dudu faria um livro aí, ó, nesse parágrafo. Facilmente. Quiser fazer um livro de manuscritos, assim... Essa parte é muito legal mesmo, né? De você tentar decifrar e tal, né? É muito, muito legal mesmo. Mas, enfim, é isso. Então, acho que eu acho bacana, assim. Então, essa é uma historiadora, a Mary Beard, que me respondeu no Twitter algumas vezes. Respondeu e-mail meu com uma linha e 100 pontos, que ela responde quase todo mundo, mas ela é muito rápida, assim, objetiva e tal. E teve um cara que eu falei, só pra... Aqui, também não é pra tirar onda com isso, porque surgiu o assunto. Um cara chamado Greg Wolfe, também um historiador sobre Roma Antiga. Ele tem um livro chamado, tá até aqui do meu lado, Roma, a História de um Império. E o
Greg Wolf, eu escrevi pra ele, perguntando como é que... Eu sou cara de pau mesmo, assim. Até porque por e-mail, pior que pode acontecer, o cara ignorar meu e-mail, né? E aí eu perguntando sobre como é que os romanos transportavam cavalos em navios, né? Ele me respondeu, tudo beleza. E foi interessante porque ele escreveu esse livro, né? Que eu já tinha lido, eu falei, li o seu livro, tá, por isso estou escrevendo. Quando ele estava em Campinas, aos nossos amigos historiadores aí, pra achar maneiro. Estava em Campinas fazendo a correspondência de mestrado, é isso? Chama correspondência de mestrado? É assim que chama, sei lá. Em Campinas, na Unicamp. Aí ele viu que era brasileiro, ele falou, pô, mas que legal, foi um tempo muito gostoso que eu passei em Campinas e tal. Ele até respondeu meu e-mail, talvez com uma docilidade maior aí, porque eu sou brasileiro, né? Então talvez... Legal. Só comentando. Ia ficar assim, na caixa de spam, hein? Ia ficar na caixa de spam. Se não fosse por isso... Nem sempre a gente tem tempo de responder tudo, mas a gente pode perguntar para acadêmicos, viu? E, inclusive, o Twitter é um lugar excelente para você fazer contato. Tem muito pesquisador de tudo que é época. Muita coisa em inglês, eu sei, assim, mas se você coloca lá as hashtags história medieval, história antiga, enfim, é muito comum a galera responder e dar uma atenção. Claro que você, né, só perguntar, me dá uma bibliografia, não, mas perguntas mais específicas a gente costuma ficar muito feliz. Antes também da gente terminar, eu queria só... Porque vocês estavam falando aí sobre o personagem histórico, se existiu, se não existiu e tal, que, tipo, é algo que vai encostar em algo que a gente não citou, que é o seguinte, pelo menos na minha visão, Andrei Pessoa, não representando o Mundo Freak, eu acho pouquíssimo interessante aquele debate acalorado e cheio de farpas se o personagem histórico existiu ou se ele não existiu e tal, porque eu acredito que a gente funciona através dos símbolos, né? Eu acho que, tipo assim, isso não deveria... Se alguém falar que não acredita que seja um personagem histórico, isso não deveria afetar sua fé. Eu acho que se alguém acredita que ele é um personagem histórico, isso não deveria afetar, porque no fundo ali, cara, faz parte do contexto até do arcabouço linguístico, cultural da pessoa, de ter aquilo como a visão dela, e é muito pouco producente, tipo, o debate é legal ter a ciência, pô, existiu, não existiu, é legal e tal. Eu acho talvez um pouco menos interessante. Algumas pessoas acham mais interessante, mas essa coisa de você ficar, não, porque existiu e não existiu e tal, pra mim não... Acho que não é o ponto, saca? O Alan Moore resolve isso muito bem no Prometeia, né? Quando ele fala assim, que se ela não existisse, precisaríamos inventá-la, né? Porque existe uma função naquela figura, assim como existe uma função e importância no cavaleiro, mártir, que luta pelo bem, que se sacrifica pelos outros, que se entrega, que é um guerreiro e também defende um guerreiro de paz. Então tem todo esse arcabouço e essa função que ela é importante. Ah, mas eu quero que exista. Beleza, não tem problema. Mas você também tem que entender que as coisas não são exatamente o que a gente quer sempre. Mas isso não diminui o valor delas, né? Essa é a teoria da conspiração. A teoria da conspiração babaca é uma bosta. E respostas fáceis não existem. Essa parada da arqueologia, história versus fé, ela é muito... Cara, é uma parada incrível para todos que tiveram a oportunidade de visitar a Terra Santa, né? Israel. Muito legal. E, cara, tem cada coisa, assim, impressionante. E tem um negócio de Santo Sepulcro, né? Que tem uma... Será que era ali mesmo, onde foi o sepulcro e tal? Todas as evidências históricas até agora apontam para que tenha sido ali mesmo, né? Talvez não... a cruz, não sabe se foi no lugar exato, mas foi por ali mesmo. E só interessante que teve uma época que encontraram uma muralha, né? Que o Santo Sepulcro estaria dentro das muralhas de Jerusalém. Aí quando encontrou essa muralha, o sepulcro teria que estar fora da cidade, né? Então ele encontrou uma muralha que abraçava assim, o Santo Sepulcro. E aí, puta, então não é ali, vai ter que mudar tal. Aí foram os caras e viram, não, a muralha é de outro período, depois. Então, rapaz, passou, tava na trave, e aí continuou o embasamento histórico de que o Santo Sepulcro era ali. Então é muito maneiro essa corrida da história e da arqueologia, né? E logicamente vai ter coisas que são também canônicas, né? Assim, um entendimento da igreja. Não lembro qual foi o Papa que falou que quando encontraram lá o suposto evangelho de Judas, em que Judas não era traidor, e aí a posição da igreja foi, eu diria até interessante, foi assim, não importa o que encontram de
arqueologia ou de história. Para a construção da tradição da igreja, Judas vai ser sempre o traidor. E aí muita gente achou um absurdo, tá? Mas na realidade é uma construção da tradição, acho interessante também. Então também tem isso. E essas coisas todas são muito bacanas de ser discutidas, né? Mas só tô falando isso de Judas porque combina com o que você falou, né? Sim, claro. Não, mas tem total sentido. O cara tem a fé dele, e na fé dele, aquela doutrina é o que vale para ele guiar a sua vida, talvez mais importante do que uma pedra que tenha sido encontrada e tal, e tá tudo bem também, eu acho, sabe? Mas é interessante você ver, especialmente em Israel, essas coisas, arqueologia, pô, são baita dos arqueólogos, né, cara? Quando eu estive lá, tinham acabado de descobrir a cidade da Maria Madalena, o que foi muito... Até tem a teoria da conspiração, né? Porque a sinagoga foi descoberta e antes a Igreja Católica tinha comprado para fazer um resort católico. Aí furaram o negócio, é muito doido, né? Aí furaram o negócio e encontraram a cidade. Acabou o resort dos padres, né? Fala, pô, que merda. Não, porque agora eles vão ter o terreno, né? Entende? Ah, já é deles, saquei, é verdade. Entendeu? Os caras compraram antes de descobrir a cidade, entendeu? Rapaz, tem especulação imobiliária, agora tem, né, especulação santificada também. Muito doido, mano. E essa parte toda eu costumo falar para as pessoas, né, que quem espera derrubar a Igreja Católica com achado arqueológico vai esperar muito tempo que não vai acontecer. Até porque ela só vai ser derrubada com o anticristo, né? Isso. É outro rolê, né? Mas é isso, essa questão toda de a versão histórica, tem todo um debate. Eu sempre brinco que eu morro de preguiça de Jesus histórico, é a parte que eu mais tenho preguiça da minha área. Mas, ainda assim, né, as descobertas arqueológicas nesse campo costumam trazer um furor muito grande. Teve um tempo atrás, eu acompanho muito, né? Mas teve o selo de Davi, ou então quando acharam traços de cannabis nos altares, enfim, tem todas... Eita, rapaz! Faz pouco tempo esse. Mas essa questão histórica e a construção histórica é muito mais importante do que simplesmente a arqueologia, né? Por isso que eu digo que muitas vezes quando eu estudo história, a gente estuda a repercussão que aquilo teve, não necessariamente, claro, cada um estuda de um jeito, mas não necessariamente, existiu ou não existiu, não é importante. O importante, sei lá, São Jorge. O importante é olha o impacto que ele teve na sociedade, né? Então, se ele usava azul ou vermelho, não é importante historicamente, né? Gente, muito obrigado pra todo mundo que ficou até aqui, pra vocês lindos e maravilhosos aí nessa live, pra você que tá escutando o podcast, muito obrigado pra você que ficou aqui. Esse episódio inteiro, eu acho que a gente falou bastante sobre o seu livro, Dudu, mas por favor, esse é o momento pra você falar sobre ele, sobre a proposta, quer dizer, o episódio inteiro foi pra também falar sobre ele, mas acho que esse aqui é onde você vai de fato vender, fazer o teu peixe aí, porque aqui a gente, como diz Jesus, não, tô confundindo, Jesus dava o peixe, não ensinava a pescar, eu tô me confundindo os jargões. Mas, enfim, vocês entenderam? Dudu, faz um marketing do teu livro. Mas ele era pescador, então tá tudo certo. Não era marceneiro, pescador de homens. Ele era pescador, então tá tudo certo. Não tem muito mais o que falar, a gente falou bastante aí, acho que deu pra falar do contexto histórico, né? E aí, galera que estiver interessada, eu só vou dizer o seguinte, tá em pré-venda o livro, né? Santo Guerreiro, Roma Invicta. Santo Guerreiro acabou se tornando, como eu disse, queria que fosse um nome de um livro só, mas acabou se tornando uma trilogia, então vai ser Santo Guerreiro, Roma Invicta. O primeiro livro começa com os pais dele, né? Começa com os pais dele e vai até ele se sagrar cavaleiro. O segundo livro é sobre as batalhas na Germânia, vai se chamar Ventos do Norte. E o terceiro livro vai ser sobre a batalha final contra o Império Persa, e o nome do livro vai ser Santo Guerreiro, Império do Leste, né? Que vai se falar sobre a batalha final e o martírio dele. Mas o primeiro, então, tá à venda aí, galera. Na verdade, tá em pré-venda até o dia 30 de novembro. E só quem comprar na pré-venda vai ter uns brindes, cara, que realmente são maneiros de brindes. Aí falando, porque eu posso falar assim porque não fui eu que fiz. Então, tem um mapa aí do nosso querido Marcelo Amaral, um mapa lindo. Vai estar no livro, mas um mapa em A3, para quem quiser jogar RPG, inclusive, aí no Império Romano. Tem um pôster da capa e tem uns cards, cara, que a gente fez, muito maneiro, tá até aqui perto, ó. É uns cards com as legiões, com 5 cards, e vão ser colecionáveis. Então, se você comprar na pré-venda da próxima, você vai ter mais 5 cards.
são esses caras das legiões. Ficaram bem maneiros mesmo. Assim, Uau, que legal. Os símbolos das legiões e atrás o descritivo delas. Ficou maneiro mesmo, assim. Então posso Muito falar bacana. que eu falo numa boa, porque para não parecer. Então, realmente a pré-venda está com os maneiros e também tem uma palestra que a galera vai ter acesso aí sobre São Jorge Histórico, só para quem comprar o livro na pré-venda. Então é isso, galera, que quiser aí. Tem na Amazon, na Net Store, tem na Submarina, só escolher a loja e, enfim. E vamos esperar para que, de repente, tenhamos uma oportunidade, quando a pandemia der trégua aí, para a gente poder se encontrar. Sinto muita falta disso, cara, dos encontros presenciais, das assinaturas. A gente está em cima do lance, assim que puder fazer um evento com segurança, a gente vai fazer, lembrando sempre, assim, fazendo tudo que for possível, né, logicamente, estamos observando, eu estou enchendo o saco, mas temos que esperar as livrarias também permitirem e estar dentro dos protocolos, mas é isso aí, eu vou avisando aí, galera. Beleza, show de... E, Dudu, obrigado aí por aceitar o convite. Obrigado a você por convidar, cara, obrigado mesmo, foi muito maneiro. Foi ótimo. Para além do livro, é uma conversa, assim, que até, eu só não proponho continuar porque eu ainda não jantei, porque a conversa tá muito boa mesmo, cara. Eu até esqueci que eu tava falando, de verdade, assim, falando de histórias, paradas assim, são muito maneiras, cara, muito maneiras mesmo. Beleza, esperem mais convites em breve também, então, Dudu, pra gente falar mais sobre história. Acabando a pandemia, a gente faz no boteco isso aqui tudo. Bem mais divertido. Álcool mata tudo, meu pai. Dá uma mergulhada no álcool. Só a gente pedir uma parada bem forte. Rapaz. Keller, você tem o jabá pra fazer? Eu tenho. Você que tiver de boa aqui, gostou do papo histórico, falou assim, nossa, o Keller está mais contido, ele está falando historicamente. Você pode me ouvir contido e discutindo coisas sérias, também lá no Arco 43 Podcast, falando de educação. Se você é estudante, tá focando na licenciatura, se é professor e quer ouvir uma parada assim. E nós falamos sobre RPG, hein? Só pra avisar, os últimos 2 episódios dessa semana e da semana anterior foram sobre RPG na educação. Então, fica a dica aí pra vocês. Arco 43. Tupá, tem Jabex? Tem. Então, gente, se vocês quiserem me ouvir mais, eu tô lá no... Já que a gente falou de dragão, eu tô sempre lá no Dragões de Garagem também, falando de ciência, no caso. E pode, sei lá, Twitter, essas coisas também. E agora eu também faço parte da equipe do Midcast Política, falando de política, porque eu tô tentando conquistar o mundo, aparentemente. E eu tenho um canal do YouTube que tá muito negligenciado, coitado, porque eu tô tendo que terminar... novembro tá puxado, eu tenho que terminar um artigo, etc. Mas quem quiser, eu faço receitas históricas e reprodução de roupas, etc. Doutora Demodê. Olha aí. Eu queria fazer receita histórica, mas aí o problema é que tem essa receita muito antiga, aí passou da validade, aí eu tô com medo de morrer. Eu posso fazer? Não vou morrer? Aí estraga. Não vai morrer. Inclusive, esses dias, já tá gravado, eu ainda não editei, mas eu fiz um docinho romano com tâmaras muito gostoso. Então, até comida romana eu faço. As paradas também da culinária, da bebida romana, já dá outro podcast também. Exato, né, mano? Então é isso. Muito obrigado por todo mundo que tá aqui. E aquilo, não olhe para trás.